Está no ar o IOcast. O podcast da automação. Desde já agradeço a todos vocês aí, ouvintes, que estão ligadinhos aí no nosso podcast, hein? Muito obrigado. Você que está ouvindo pela estreia ou você que está ouvindo aí após a estreia pelo YouTube, pelo Spotify ou por outras plataformas digitais que o IOcast está inserido. Muito obrigado. Siga o Guri da Automação em suas redes sociais, hein? Acesse o site do Guri da Automação, que é o www.guridautomação.com. Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio do nosso IOcast. Este é o terceiro episódio do IOcast, cara, e eu tô muito feliz, de verdade, pela presença ilustre aqui hoje conosco, Rodrigo Borges. Muito obrigado, Rodrigo, por ter aceito esse convite de participar conosco e compartilhar um pouco dessa vasta experiência e conhecimento que você tem aí. Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando e estar podendo contar um pouquinho da minha história, né? Acho que vai ser bacana aí. Vamos em frente. E você é natural de onde, hein, Rodrigo? Qual que é a sua história? Como foi a sua jornada antes de se envolver assim com a área de automação? Rapaz, eu sou nascido e criado na cidade do Rio, tá? Morava na cidade do Rio, né? Hoje eu tô morando ainda no Rio, só que em outra cidade. Eu tô morando na região dos Lagos. Cara, a minha história, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Antes de eu entrar na parte de automação, eu cresci assim numa família onde eu tinha algumas referências na área, né, assim, na área técnica. Por exemplo, meu pai mesmo, ele era da área, né, ele era da área elétrica, mas assim, ele nem foi tão a minha referência assim para poder ir para essa área, porque meus pais eles se separaram quando eu tinha 7 anos, então eu não cresci com ele. Mas eu tenho, né, muitos tios também que são da área técnica, mas o pessoal eles são mais da área de elétrica, né? Automação mesmo não tinha ninguém. Acho que eu fui o primeiro da família assim que se aventurou nessa área. Mas eu cresci numa família uma casa onde eu tinha minha mãe, né, com 2 irmãs, e a gente sempre foi muito humilde assim. Eu nunca tive muito acesso à tecnologia. Foi até uma surpresa quando eu decidi seguir essa área, né? Porque era algo que eu não tinha muito contato quando era novo. Mas conforme eu cresci, né, eu fiz o ensino médio normal e não foi de cara assim que eu fui estudar também essa área. Eu trabalhava desde cedo, né, porque, como eu falei, que a gente era uma família bem humilde, então eu tinha que trabalhar desde cedo para poder também estar ajudando em casa. E aí, quando eu terminei meu ensino médio, um dos meus tios, né, ele veio conversar comigo, perguntando se eu gostaria, de repente, de estar estudando para trabalhar nessa área, né? Ele é até projetista elétrico, ele trabalha fazendo só projetos. Ele, na época, ele conversou muito comigo, me explicou como é que era a profissão, e na época eu fiquei meio animado, assim, falei, acho que eu vou encarar esse desafio. E aí eu, mesmo tendo acabado o ensino médio, trabalhando, eu fui lá e decidi fazer um curso técnico. Na época era até complicado, porque eu fui fazer um pós-médio técnico, só que eu não tinha nem grana para pagar a mensalidade, né? Então, assim, foi graças muito à minha irmã mais velha,
e o meu cunhado que me ajudaram muito, praticamente pagaram o meu curso técnico todo, que eu consegui fazer o curso de eletrotécnica na Escola Electra, lá por volta de era 2000, entre 2007 e 2008, né? E aí eu fiz lá o meu técnico e tal. E aí foi nesse curso técnico aí que eu comecei a ter o primeiro contato, assim, com essa área mesmo de automação, né? Porque dentro da grade do curso de eletrotécnica, eu tinha uma matéria de automação e aquilo ali, cara, me fascinou muito, assim. Eu, até então, eu não sabia nada sobre esse universo e nunca tinha tido nenhum tipo de experiência, assim, com isso, né? E aí foi que eu comecei a me descobrir aí o meu gosto, né, para essa parte de tecnologia. Fiz o curso técnico, me formei, aí logo um ano depois, isso mais ou menos 2008, né? Mais ou menos em 2009 eu já comecei a trabalhar, consegui um primeiro emprego na área de elétrica, e aí eu fiquei, assim, uns de 2009 até 2010, assim, trabalhando só com elétrica, mais ou menos. Trabalhei, passei por algumas pequenas empresas, né? E fui começando a ter minhas primeiras experiências profissionais na área. Mas até então, a automação mesmo eu não tinha muito contato, só estudando, porque mesmo depois do curso técnico eu sempre procurava ler, né? Não tinha como fazer muito curso, porque a grana era curta, mas eu procurava sempre que possível pegar um livro emprestado com um amigo, alguma coisa assim, para eu poder estar aprendendo, né? Era mais assim mesmo na base de pegar uma apostila com um livro com o outro emprestado e a gente ia estudando. E aí, quando chegou mais ou menos no ano de 2011, eu consegui assim um trabalho no Porto do Rio de Janeiro, num terminal portuário. E aí foi lá, cara, que eu comecei a ter minhas oportunidades mesmo de mexer, né, com automação, mexer com primeiros contatos com redes industriais, porque muita gente olha o Porto assim e fala, caraca, só máquina bruta, né, guindaste e aquelas empilhadeiras enormes pegando container, carga, e não imagina a quantidade de automação que você tem ali dentro, né? Somente naqueles guindastes que pegam container de navio. E ali foi onde eu tive meu primeiro contato assim com tecnologias como CLPs da Siemens e linha assim robusta, que lá aqueles guindastes eles rodam com CPU E7400, então já comecei logo pegando essa linha grande da Siemens, aí tinha muita CPU 300 também, mas inversor de frequência de grande porte, né? Aqueles Synamics, que são inversores que ficam divididos modularmente, né, em painel. E assim, lá eu comecei a ter meu primeiro contato assim com essa área. Então, basicamente, esse aí foi o início da minha jornada, né? Aí depois daí do Porto a gente foi tendo outras oportunidades aí em outras empresas que a gente vai conversando. Cara, muito bom. Nesse quesito, assim, igual você falou que começou, né, iniciou nas empresas menores, até chegar, assim, num porto. Eu até vejo muito o pessoal que é do Rio de Janeiro e tal, que trabalha muito embarcado, assim, para o jovem, assim, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, o porto, trabalhar embarcado seria um local, assim, de referência máxima que eu vejo que é bem legal, né? Olha, assim, eu tenho como opinião, assim, embarcado, né, cara, é um outro nível, né? Você conseguir trabalhar numa empresa embarcada geralmente é totalmente diferente do que trabalhar num chão de fábrica, numa indústria. Eu no porto, na verdade, eu não trabalhava embarcado, eu trabalhava em terra mesmo, era só no porto, mas você trabalhar numa plataforma dessa aí da Petrobras, com certeza, assim, se o jovem ele puder galgar essa oportunidade, o problema é que não é muito simples de você entrar, né? Geralmente, além de você ter que se qualificar bastante, que é bastante concorrido, o inglês primordial, é muito importante você ter o idioma, né? Ajuda, abre bastante porta também. Mas a grande sacada é que muitas vezes você precisa daquela indicação, né? Você precisa ter aquela pessoa que te dê a oportunidade, porque você conseguir a primeira oportunidade assim numa plataforma sem indicação não é tão fácil assim. Eu tive até algumas oportunidades de trabalhar embarcado, mas eu não tive o desejo assim, ainda mais agora, no momento que eu vivo atualmente, eu tive nesse último ano agora umas 3 oportunidades, só que não foi muito o que eu queria, porque, assim, também tem que pensar, né, que o embarcado ele é um local que você vai ter um salário, assim, num patamar diferenciado, só que também tem que ver se você vai se adequar, né, porque tem aquelas escalas que às vezes o cara fica embarcado, às vezes, 15 dias, 30 dias,
aí depois ele vem para a Terra e fica o mesmo período de folga. Então tem gente que se adapta bem a isso e tem gente que também não se adapta, né? Então a gente sempre olha os dois lados da moeda, né? Tem as suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. Eu acho que para o jovem que está começando, cara, assim, na minha opinião, aqui, tanto no Rio de Janeiro, qualquer outra cidade grande, acho que o ideal é procurar ter uma primeira experiência assim, numa empresa, uma indústria, uma empresa onde você vai começar a ter contato, né, com o que você deseja, seja elétrica, eletrônica, automação, mecânica, mas você pegar uma indústria assim menor, de repente, para ir começando, e depois, quem sabe, né, se for galgando, se for o teu desejo, aí você se prepara para tentar uma oportunidade, caso você more no Rio ou uma outra cidade dessa costeira, né, que tem essa questão de trabalhar embarcado, é válido sim, cara, é algo a se considerar. E no quesito, igual você falou que passou nas empresas menores, trabalhou no porto, e aí como é que foi a sequência? Olha, rapaz, eu passei muito tempo lá no Porto. Eu fiz uma carreira lá de quase 10 anos lá. Eu fiquei uns 8 anos, 8, 9 anos lá. E assim, na minha cabeça eu ia fazer minha carreira toda lá porque eu gostava muito de lá, sabe? Eu acho que o que pegou mais assim para mim é porque era muito distante de onde eu morava. A viagem era muito cansativa. E quando chegou esses 8, 9 anos, assim, eu já estava meio que exausto daquela viagem todo dia. E aí eu mudei de área, mas lá foi a minha escola, né, cara? Eu vou dizer para você assim, em todas as áreas, tanto para me aprender a parte de elétrica, que era muito forte, era o que quando eu entrei lá, eu era técnico de elétrica, né? E a parte de automação mesmo para desenvolver, porque lá a gente tinha muita liberdade, sabe? Apesar de lá no Porto não tinha nenhum cargo de técnico de automação, mas o pessoal que era da elétrica, ele tinha total liberdade para mexer. E assim, quando eu cheguei lá eu trabalhava no setor, por exemplo, que era um maquinário mais pesado, não essa parte mais automatizada. Eram umas empilhadeiras de grande porte que eles chamam de reach stacker. São umas empilhadeiras assim que elas pegam um container, né? Mas, cara, é uma máquina totalmente eletrônica. É uma máquina que ela tem a comunicação via módulos, né? Ela tem módulos espalhados pela máquina inteira e usa aquela rede CAN bus, tá? Então foi até meu primeiro contato com rede, né? Acho que eu até falo pro pessoal que eu tenho um carinho especial pela CAN bus por causa desse meu início, assim. E assim, é uma máquina que eu aprendi muito nela. Aprendi sobre eletrônica, comecei a aprender sobre redes. E aí logo depois eu tive um ano mais ou menos trabalhando nessa maquinária, eu fui para essa parte dos guindastes que é mais automatizada. Aí o meu início foi bem difícil lá, tá? Porque como eu vim de um setor, né, do maquinário mais robusto assim, e eu fui para esse setor lá, tinha uma equipe fechada e o pessoal não gostava muito de compartilhar o conhecimento, né? Eu não sei se o pessoal achava que a gente já estava indo lá para tirar o lugar deles, mas isso acontece infelizmente nas empresas, né? E assim, tive um momento bem difícil lá para poder aprender, né? Porque tu chega num lugar, uma tecnologia que você não conhece e tu tem essa resistência das pessoas para ajudar. E aí eu tive que encarar, né? Como a maioria das vezes eu tive que fazer. Como eu não tinha muito recurso para ficar fazendo treinamentos externos, eu comecei a estudar. Eu sou um cara muito autodidata, sabe? Quando eu decido aprender alguma coisa, eu busco a informação, não fico esperando ela vir até mim. Então, foi aí que eu comecei a desenvolver lá com a automação, né? E foi graças de repente, até essa dificuldade que eu tive, no momento eu poderia ter usado como uma desculpa para desistir, de repente, né, da oportunidade. Eu usei aquilo como um combustível para me motivar a buscar ainda mais. Eu falei, então, se eu não vou ter ajuda, eu vou ter que suar dobrado para poder aprender. E isso foi bom, porque isso me fez crescer muito ali, sabe, na dificuldade. Chegou um ponto de, depois de um ano trabalhando ali, eu já estava ensinando ao pessoal, mesmo aquelas pessoas que não queriam me ajudar no início, depois estavam recorrendo a mim para poder aprender as coisas. E eu fazia sempre de bom grado, cara, porque por onde eu passei, todos os lugares que eu passei, quem me conhece sabe, eu nunca neguei informação, nunca neguei ensinar nada para ninguém. É, Todos os lugares que eu passei, eu sempre procurei ensinar e ajudar todo mundo, sabe? Independente se aquela pessoa me ajudou ou não no passado, porque eu acho que isso é o sentido de equipe, né? Quando a gente faz parte de uma equipe, um ajudar o outro, porque um dia, assim como eu também tive, depois tive muita ajuda, em algum momento você vai precisar de ajuda. Então, você não pode ter essa questão de negar, né? De esconder informação. Eu acho que isso não é legal. Mas então, concluindo,
foi aí que eu comecei a desenvolver bastante, e logo depois de que eu passou esse período que eu falei, né, esses 8 para 9 anos assim que eu estava lá, eu decidi que era hora de mudar de áreas, eu queria buscar algo mais próximo da minha casa, porque era uma viagem bem cansativa da onde eu morava na zona oeste do Rio de Janeiro e trabalhava no porto que era no centro da cidade praticamente, então era uma média aí de quase 3 horas de viagem todo dia para ir e voltar, isso com uma distância com engarrafamento, né? Porque quem mora aqui no Rio sabe, a Avenida Brasil não é brincadeira, tá? O horário de pico é bem cansativo. E aí eu vim trabalhar perto, consegui uma oportunidade perto de casa, numa grande cervejaria, eu trabalhei na Ambev. E aí lá na Ambev eu já entrei como técnico de automação. E foi até legal quando eu vim para a Ambev, né, na entrevista, mesmo sem ter a experiência formal na carteira como técnico de automação, isso é até legal falar, né? Porque muita gente acha que, para mim entrar em automação tem que ter já experiência e tal, mas na entrevista que eu fiz na Ambev com o gestor, eu tive o gestor e um especialista da área, tá? Eles vieram me entrevistar e a entrevista foi tão legal, a nossa conversa foi tão legal que, mesmo sem ter a experiência na carteira, eles me deram a vaga. E foi interessante também porque na época tinha apenas uma vaga para essa oportunidade de técnico de automação na Ambev. E junto comigo na entrevista tinha um senhor que depois virou até meu amigo. Ele era muito experiente, cara. O cara tipo, já tinha sido supervisor de automação, o cara tinha uma bagagem imensa. E eu lembro que eu fiz a entrevista com o RH, eu e ele junto na sala, né? Então, eu lembro que na época que a funcionária do RH estava perguntando, né, sobre nossas experiências, ele falou primeiro que eu. Depois que ele falou, eu tava até triste de falar, que eu falei, poxa, como é que eu vou competir com um cara desse? Não tem como. O cara tem muita bagagem, assim, tipo... Eu falei, não tem como ganhar desse cara, mas eu falei, não, vamos lá. E aí fiz a entrevista com o RH e depois a gente foi falar com os gestores, né, com o especialista, aí foi individual. Só que, cara, toda aquela experiência que eu tinha adquirido naqueles anos, tá? Todo aquele estudo, todo aquele esforço que eu tive lá na época que eu era do Porto, né? Aquilo ali fez a diferença nessa hora, porque eu comecei a contar tudo que eu sabia, tudo que eu já tinha feito, todos os projetos que eu já tinha desenvolvido. E, cara, isso aí contou. Tanto é que nem prova escrita eles quiseram que me pediram para fazer. Eles só me levaram para fazer um teste prático em bancada mesmo, para validar tudo aquilo que eu tinha falado, porque acho que isso faz muita diferença, né, cara? Eu vejo muitas vezes esses processos seletivos, que eu já participei bastante de alguns processos seletivos, e às vezes eu vejo que se coloca tanta coisa em processo seletivo, se faz prova escrita, com tanta coisa que muitas vezes o cara nem vai usar no trabalho. E esse processo seletivo, isso é uma coisa que às vezes eu acho que é prejudicial, porque às vezes você tem um cara lá Sim, muito sim. bom tecnicamente, mas que de repente ele está passando por um momento lá difícil e às vezes ele vai pegar uma prova teórica maçante e ele vai acabar de repente sendo eliminado. E aí você perde um bom profissional. E esse processo da Ambev, ele foi bem legal porque realmente foi uma conversa prática e um teste prático. Eu acho que isso aí realmente você consegue ver, né? O que que o cara sabe, o que que o cara pode agregar para sua equipe. E aí, eu, resumindo, entrei na Ambev. E lá na Ambev, cara, acho que foi onde eu mudei a chave na minha carreira. Porque, cara, além da empresa ser sensacional, não tem o que falar da Ambev, é uma empresa assim que acho que foi um dos melhores lugares que eu trabalhei assim, em questão de ambiente, em questão de equipe. A equipe de automação de lá, da fábrica que eu trabalhei aqui na Nova Rio, aqui na zona oeste do Rio, no bairro de Campo Grande, acho que foi a melhor equipe de automação que eu trabalhei. Os caras, todos eles sensacionais. Assim, todo mundo muito experiente, só cara muito cascudo, muito antigo. Isso me chamou muita atenção, que eu falei, caramba, não tá acostumado a chegar e ver uma equipe só o pessoal muito antigo. Geralmente, você chega num lugar assim, você sempre tem uma rotatividade, né? Tem a galera nova que sempre tá entrando, e lá não. Aí tu já via que o ambiente era legal. Isso era um indicativo, né? Pô, o pessoal antigo tá aqui porque o negócio é bom. E lá aprendi muito sobre instrumentação, mais automação. Lá eu tive mais contato com a automação da Rockwell, que eu conhecia, mas não tinha tanta experiência assim lá. Tinha muito automação da Rockwell. E isso é algo até que eu falo sempre com meus alunos, eu falo, cara,
a gente pode até ser especializado em um tipo de automação. Você conhecer um fabricante, eu gosto de Siemens, eu gosto de Rock, eu gosto de Schneider. Você pode até se especializar, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, sempre que tiver oportunidade, aprende um outro tipo de automação também. Não fica preso só em uma coisa, porque existem muitas pessoas que ficam com isso na cabeça, né? Ficam querendo fazer competição. Porque Siemens é melhor, porque Rockwell é melhor, porque Schneider é melhor. E eu acho que isso aí não é legal, não agrega nada para você. O ideal é que você tenha você não precisa ser especialista em tudo, mas que você tenha uma base, né? Na maior quantidade de automações possíveis, para que você, no momento que você precisar, né, você tenha como se virar. E isso, quando eu cheguei lá na Ambev, eu vi isso realmente, porque tu chega lá trabalhando com Siemens 8 anos, e praticamente no Porto era só Siemens. Tinha algumas coisas de Schneider lá também, uns PLC7 antigão lá, da Telemecanique, mas o forte era Siemens. Aí tu chega numa outra indústria, vamos botar assim, 70% Rockwell, aí tu fica, caramba, se tu não tiver com essa mentalidade, né? E, veja, como eu também depois também vi muito Mitsubishi, BR, então a gente começa a pegar um mundo novo, né? Porque a indústria em si, ela tem essa característica, né? Você pega muita diversidade. Lá no Porto a gente tinha uma coisa mais focada no fabricante. Lá, quando você vai para uma indústria dessa, diversas linhas de produção, fábrica enorme, imensa, com duas áreas, uma área só de processo de cerveja. Então, para quem gosta de instrumentação, é um prato cheio, muita instrumentação. E a parte também do maquinário, do invase das máquinas também, diversos fabricantes diferentes, e aí é outro mundo, né, cara? E aí você, com certeza, ali foi onde deu uma virada de chave, assim, na minha carreira, e onde eu cresci muito, assim, aprendi muito com muita gente sobre essa área de automação. Cara, agora um ponto interessante aí, tipo, que eu captei aqui, que quando você saiu do Porto, igual você foi concorrer a uma vaga de automação, mas você não era automação. E muitas das vezes, igual o outro ponto super importante que você colocou também, que você não espera a informação chegar. Você sempre correu atrás da informação, igual você falou que no Porto não tinha um técnico assim de automação, mas era uma coisa bem livre que você poderia mexer, você poderia buscar o conhecimento em si. Então, acho que um ponto que ficou importante nisso aí, que você não precisa ser, mas você tem que se portar como tal, para quando a oportunidade chegar, você tá pronto, né? Exatamente, cara. É o que eu falo, né? Às vezes as pessoas ficam reclamando que não conquista algo, que não consegue. Eu tinha assim, lá no Porto já tem um rapaz que era engraçado, que ele virava para mim, né? Existiam lá hierarquias, existiam salários diferenciados, e aí ele virava para mim e ele falava assim, rapaz, como é que você tem a mesma função que eu, mas você ganha a mesma coisa que eu? Aí eu virava para ele e falava, tudo bem, vamos conversar aqui. Você consegue fazer isso? Você consegue fazer aquilo? E aí ele falava, sempre que eu perguntava, ele dizia que não. Eu falava, tá vendo? Essa é a diferença. Porque eu corri atrás e aprendi a fazer. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas ninguém me ensinou. Mas o que te impede de você ir lá, correr atrás e aprender? Tá? Hoje em dia, mais ainda, né? Hoje em dia, cara, eu falo que a maior faculdade que você tem aí é a internet. Porque o que você quiser aprender hoje, se você pesquisar aí, seja em vídeo, seja em documento, seja em artigo, você tem aí hoje disponível, sabe? Então hoje não tem desculpa mais para você falar que eu não sei fazer. Eu sempre falei, cara, que eu acredito que todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa. Claro, se você não tem nenhuma limitação física ou mental, algo que possa te impedir de fazer, você tem condição de fazer. O que existem pessoas que têm mais facilidade para determinadas coisas. Isso é natural. Uma pessoa ela pode, de repente, ser melhor para fazer algo e outra ser melhor para fazer outra. Mas isso não quer dizer que você não pode aprender a fazer mesmo aquilo que você tem dificuldade. E é justamente aí quando você tem dificuldade que você tem que se dedicar mais, né? E muitas vezes a gente se surpreende com o que a gente pode conseguir fazer. A gente não conhece o nosso verdadeiro potencial até que a gente se vê obrigado a se desafiar. Então, assim, cara, até um conselho que eu deixo para quem é jovem, né? Nunca se acomode, cara. Sempre busque. Essa área se você decidiu trabalhar nessa área tecnológica, nessa área de elétrica, eletrônica, automação, cara, você tem que estar sempre se atualizando.
Hoje eu tenho já uma experiência de anos aí trabalhando na área. Hoje eu ensino diversas pessoas, tenho muitos alunos aqui, mas eu sou um cara que eu estou estudando constantemente. Eu não posso parar. A gente não pode se desatualizar. A tecnologia, ela evolui a cada dia. O que era hoje um conceito, amanhã já está ultrapassado. Então, assim, a gente tem que procurar sempre estar buscando conhecimento, cara. Sempre continuar evoluindo, continuar estudando, nunca parar. E essa é a nossa máxima aí que trabalha com essa área de tecnologia. Cara, muito bom. E falando aí de aluno aí, eu também sou um aluno aí do Rodrigo Borges aí, hein, pessoal? Cara, conhece demais. Agora após aí, tipo, na Ambev você ficou quanto tempo? Cara, a Ambev, por incrível que pareça, eu fiquei pouco tempo. Era o emprego mais perto da minha casa, mas eu fiquei um ano só lá. Porque logo depois que eu estava na Ambev, né, aí começou a vir um monte de proposta, de trabalho, e na época eu tinha um objetivo na minha carreira. Quando eu entrei, meu objetivo, quando eu estava no Porto, eu queria entrar para automação. Eu já mexia com automação, fazia, mas eu não tinha ainda a carteira, né? Eu queria ter lá assinado, lá descrito que eu era técnico de automação. Eu achava que eu ia ficar satisfeito quando eu tivesse isso na carteira. E aí, depois que eu consegui ir para automação, o objetivo ele vai subindo, né? Ele vai aumentando. Aí você falou, agora eu quero conseguir ser especialista em automação. Eu quero estar na carteira lá. Eu nunca quis ser supervisor, nada do tipo de gestão. Tive oportunidade e sempre recusei. Eu nunca gostei muito dessa área de gestão de pessoas. Meu negócio era estar no campo, estar metendo a mão ali, fazendo projeto, desenvolvendo. E na Ambev eu fazia muito isso. Eu entrei lá numa equipe, quando eu entrei, era até uma equipe que eu não comentei, mas era uma equipe chamada ITF, que era uma equipe que era voltada para projeto de desenvolvimento, melhoria, então era o que eu gostava. Estava fazendo isso aí e implementando melhorias lá, mas aí eu queria ser especialista. Falei, pô, tem que ser especialista em automação. E na Ambev não tinha essa possibilidade naquele momento, né? Eu conseguiria chegar até técnico sênior lá, mas não conseguiria ter esse carro de especialista que eu não tinha. A Coca-Cola me chamou pelo LinkedIn, recebi lá o contato e logo depois eu fui, né, para fazer essa entrevista na Coca-Cola e assim, era a vaga de especialista que eu queria e aí eu acabei fazendo a prova, foi até uma prova bem difícil que eu fiz lá, acho que foi uma das provas mais difíceis que eu fiz nessa área técnica, mas aí fui passando no processo e entrei na Coca-Cola. E o que, assim, além de ser a vaga que eu queria, né, que era a vaga de especialista, quando eu fui para a Coca-Cola, uma outra coisa que me motivou a ir para lá é porque era uma fábrica nova que tem aqui na, na Baixada, aqui em Duque de Caxias, aqui do Rio, que é uma fábrica que é totalmente modernizada, é uma fábrica realmente voltada para a indústria 4.0. E era para trabalhar num setor, cara, não sei se você conhece aqueles veículos guiados a laser, chamado de LGV. São aqueles veículos, são umas empilhadeiras autônomas, vamos colocar assim. São aquelas empilhadeiras que elas trabalham sem operador, né? E, pô, eu gosto de tecnologia pra caramba, rede, comunicação, tudo comunicando sem fio. Eu falei, cara, eu vou ver esse negócio aí de perto. E aí eu fui na fábrica, fiz entrevista com o gestor, depois já tinha passado na prova. E aí ele me levou no setor, eu vi lá os equipamentos, eu me apaixonei. Falei, aqui mesmo que eu vou ficar. E foi até o meu último emprego de CLT lá, foi na Coca-Cola mesmo, trabalhando nessa área. E aí chegou lá, eu trabalhei nessa área dos LGVs, né, tinha muito robô, a fábrica inteira é só robô, robô nas linhas de produção inteira, na parte de transporte de pallet também, e as empilhadeiras robô lá trabalhando, é um negócio absurdo, né, porque era um galpão, que as empilhadeiras, essas LGBs ficam num galpão de armazenamento. E, cara, tu chegava lá às vezes de manhã cedo e tudo escuro, trabalha tudo no escuro, porque não precisa de luz, né? Eles são guiados a laser, então é tudo mapeado e é um barato, assim, trabalhar com essas máquinas. Mas lá também foi uma experiência muito positiva na minha carreira, assim, onde eu tive contato com muita tecnologia, assim, que eu não conhecia, né? E eu sempre fui muito curioso, então foi muito bom para continuar meu desenvolvimento profissional ali naquele local, naquele momento. Cara, top demais. E não mudou muito assim no quesito de processo, que você continuou ali no segmento ali de bebidas, né? Do contrário, que você estava no Porto para depois ir para um segmento de bebidas, com certeza foi uma coisa bem diferente, né? Então continuou ali bem
na mesma pegada? Sim, assim, o que mais mudou para mim era a questão do processo, né, da tecnologia em si embarcada no processo. O maior impacto foi isso, foi o impacto da tecnologia em si. Mas nada que fosse, que assustasse, pelo contrário, algo que motivava, né? Porque você poder vivenciar esse tipo de tecnologia assim, não é em qualquer lugar que você tem. Hoje você já tem mais fábricas aí aqui no Brasil, a empresa até que instala essas máquinas elétrica 80, hoje ela tem uma fábrica da IP lá em São Paulo também, agora que inaugurou há pouco tempo. Inclusive, quando eu estava lá na Coca-Cola, né, o rapaz que estava lá, que era representante dessa época 80, estava comentando que estava tendo essa obra e ela já inaugurou, né? Então, assim, você começa a já ter outros lugares que também tem esse tipo de tecnologia. E você conseguir chegar num lugar que está startando o projeto e você acompanhar desde o início é muito bacana, cara. Então, assim, o que mais impactou para mim foi a questão da tecnologia que mudou, né? Que eu tive que acabar estudando bem mais aí para poder atender, porque era muito mais complexo. Para quem não sabe, ou tá chegando agora, presença ilustre de Rodrigo Borges hoje aqui no IOCast, hein? E Rodrigo, questão foi vários anos aí de experiência na indústria, com elétrica, com automação. Teve, tipo assim, algum problema crônico assim que você pegou que ninguém resolvia, que você foi lá, deu uma estudada e solucionou? Tem algum estudo de caso assim que você pode compartilhar com a gente aí? Olha, rapaz, teve várias aí durante esses anos todos aí, todos os lugares que eu passei praticamente eu encontrei esse tipo de problema, né? Assim, eu tinha um supervisor que ele falava para mim que a gente tem que ser devorador de problemas, a gente não pode se intimidar, não pode correr do problema. E geralmente quando a gente tem esse tipo de problema crônico, assim, aquele negócio que ninguém resolve, o pessoal até corre, né? Quando vê, já sai de perto. Eu sempre fui um cara que eu sempre fui muito inquieto assim. Quando eu tinha um negócio que eu não conseguia resolver, às vezes eu não conseguia nem dormir direito em casa, cara. Até me chegar a esse ponto, eu era até meio doido com esse negócio. Que, às vezes eu ia para casa e pegava o PDF do esquema da máquina e tal, ficava estudando para tentar solucionar e por incrível que pareça, eu já consegui resolver o problema assim. Descobri em casa, vendo manual, esquema da máquina, e chegando no outro dia e consegui resolver. Mas eu lembro de três casos aqui. Vou tentar contar rápido aqui os três casos, um em cada lugar que eu trabalhei, né? Um no Porto, um na Ambev e um na Coca-Cola. Então, vamos lá. O primeiro, no Porto, né? Lá, como eu falei, a gente tinha os guindastes, né? Que eram super automatizados e que pegavam contêiner de navio. E esses guindastes eram máquinas chinesas, né, cara? São do fabricante ZPMC. E a gente tinha um guindaste lá que vira e mexe, a comunicação dele era toda em rede Profibus, o guindaste inteiro. Era mais de 40 metros assim, de altura e você com cabo Profibus passando pela estrutura do guindaste inteiro. E, cara, tinha um guindaste lá que ele vira e mexe, ele parava, dava problema de rede e era um negócio. E cada hora era num lugar diferente, né? Então, pô, era aquele tipo de problema realmente chato, assim, que para você poder resolver é complicado porque ele te engana, ele dá diversas falhas e aí mascara qual é o problema e aí nada de resolver. Aí cada vez que alguém ia lá fazia uma intervenção, um paliativozinho e botava para rodar, mas ficava naquela, né? A produtividade vai caindo, a gestão começa a ficar irritada. E aí, quando eu entrei para esse setor, né, eu já vi o histórico desse guindaste, eu fui lá para começar a trabalhar lá, atuar nesse guindaste. E aí, na época, foi quando eu comecei a ter o primeiro contato com a rede Profibus, né? Aí a empresa, até o meu supervisor na época, ele entrou em contato lá com a Westcom, comprou o equipamento de análise de rede deles, né? O Profitrace, uma ferramenta excelente. Eu fiz um treinamento de 1 dia, 2 dias, não me lembro, assim, só para apresentar mesmo a ferramenta. E aí fui encarar, né? Mesmo sem conhecer muito da rede ainda. Falei, vamos lá, vamos ver, porque o problema está dando falha de rede, vamos analisar, vamos estudar isso aí. E aí, né, analisando, usando a ferramenta, analisando todos
os relatórios que ela gera, né, todos os gráficos de tendência, bar graph, enfim, a gente começou a identificar lá diversos problemas na rede. Aí, primeira coisa que era, até você já conseguia ver, né, de cara, o maquinário na parte externa, assim, dos cabos que ficavam visíveis, era o cabo Profibus bonitinho lá, o cabinho roxo, cabinho original mesmo, lá, oficial, né? Só que nas partes onde passava por dentro da estrutura do guindaste, que ligava os pontos do guindaste, né, a parte de baixo, onde fazia a movimentação, a parte de trás da lança, eram cabos de instrumentação, cara. Aquele cabinho preto padrão de instrumentação. E aí já era, né, cara? Eu sempre falo, pô, as redes industriais, redes, principalmente RS-485, igual o Profibus, assim, elas têm normas, né? E é de suma importância que você siga essas normas de instalação para que você não tenha problema. Porque, cara, uma rede bem instalada ela não dá problema. Mas aí, cara, aí, beleza, identificamos lá o cabo, aí compra cabo Profibus para trocar. Cabo, rolos e rolos de cabo, né? Porque era muito cabeamento. Praticamente o chinês tinha passado cabo de instrumentação na máquina toda. E aí, beleza, trocou o cabo, já deu uma melhorada assim, vamos botar assim, 80%. Já acabou com um monte de problema já só em trocar o cabo. E aí também, né, respeitando você passar o cabo de rede longe de cabo de potência, né, porque a máquina ela tinha muito inversora, muito motor, cara, motor de grande porte. Então, assim, é muita interferência eletromagnética. Então, assim, você, na hora de passar também, né, não colocar cabo de potência junto com cabo de rede, que com certeza dá problema. A gente organizamos tudo isso aí, foram uma semana mais ou menos aí fazendo esse tipo de trabalho. E aí a gente ainda continuou com um problema porque a máquina ela tinha uma entrada de alimentação de 3.8 kV. E aí tinha um relé, um DIRIS A40 da Siemens, se eu não me engano, na porta desse painel que também se comunicava via rede Profibus. E aí esse camarada ficava dando problema, cara. E ali não tinha jeito, né? O cabo vinha ali dentro do painel de alta e não tinha muito lugar para você passar ele ali longe de cabo de potência. E ainda continua dando esse problema. E aí, depois de algum estudo, a gente vendo, né, a queda de tensão que tinha lá no barramento, a solução que eu encontrei na época foi colocar um repetidor ali de sinal só para esse cara. E aí já salvou, né, esse problema. E, assim, era um problema que perdurava já há muito tempo. E depois dessas pequenas intervenções, coisas simples, mas que muitas vezes fazem a diferença, né? Trocar um cabeamento por um cabeamento correto, fazer a instalação, a adequação dos cabos corretamente. E essa questão aí não teve jeito tive que botar o repetidor perto da entrada de alimentação de alta. E aí o guindaste começou a operar limpo, liso, sem problema. E isso aí já foi assim, um dos primeiros trabalhos lá que eu fiz, né? E já começou a me dar um certo prestígio com a gestão na época. E também me motivou, né, a estar aprendendo mais sobre redes industriais. Então, isso aí foi o meu primeiro grande desafio com rede. Acho que todos os meus problemas que eu tenho para falar aqui eles estão relacionados com rede, né? Esse foi o do Porto. Eu tive uma outra situação, foi na Ambev. Essa situação aí, ela também relacionada com rede, mas era algo um pouco mais complicado, porque lá na Ambev, né, como eu falei, tinha duas áreas. Tinha a área de processo de cerveja, que é a área que você fabrica lá os insumos da cerveja, e você tinha a parte do maquinário de invase. Então, as áreas se comunicam, né? Então, cada linha de produção se comunicava com a área lá do processo para solicitar, né, a bebida. E tudo comunicação via rede. E aí, num determinado período, num determinado momento, a gente começou a ter problemas que a linha de produção, né, ela parava de se comunicar com a parte de processo. E era algo também que não era uma linha parava de comunicar com a parte de processo, eram várias linhas diferentes, em momentos diferentes, que paravam de comunicar. E aí você começa a ter outra dor de cabeça, né? E agora, o que está acontecendo? E aí lá vai começar a fazer todo um estudo novamente para ver o que está acontecendo. E aí, verificação de conexão, verificação de cabeamento, verificação de configuração de switch, muito switch, né? E aí você começa a descobrir diversos probleminhas. E o principal problema, assim, resumindo, né? Essa história foi bem longa, a gente perdeu alguns dias fazendo isso. Mas, resumindo, assim, essa história,
o que que era esse grande problema, né? Uma pessoa da área de processo, tá? Não sei, até hoje eu não sei quem foi, porque filho feio não tem pai, né? Nessas horas nunca aparece. Uma pessoa simplesmente instalou lá um roteador desses domésticos, tá? Na área de processo, com o servidor do HCP instalado, habilitado. E aí qual era o problema? Tinham equipamentos, tanto PCs quanto até alguns controladores, com habilitados como cliente DHCP, né? Então eles estavam solicitando lá IP. E aí, com esse carinha novo na rede, com o servidor habilitado, ele começou a atribuir IPs aí à torta e à direita para equipamentos na rede. E aí imagina o caos, né, cara? Então, pô, aí depois desse problema, né, foi normalizado, retirado o equipamento. Meu supervisor ficou tão nervoso que na época ele mandou quebrar falou, quebra esse negócio, que ele nem sabia de quem era, porque foi uma dor de cabeça assim, cara, não tem como imaginar. Imagina uma linha de produção parada, quanto dor de cabeça dá. Imagina várias linhas de produção parando assim, de forma intercalada. E aí, né, a gente acertou essas configurações, por isso que eu sempre procuro falar, cara. O ideal dos equipamentos, seja um PC, seja um PLC, é que você bote IP fixo, cara, para você evitar isso. E a gente nunca sabe, né? Então, essa parte de. Eu sempre falo que as empresas muitas vezes não dão valor para essa parte da rede. Mas essa área você também tem que ter alguém responsável por isso. Não dá para deixar algo solto. Da mesma forma que você tem lá a equipe responsável pela automação, pela elétrica, você também tem que ter um cara dedicado. Mesmo que seja um cara da automação, ele tem que estar dedicado a verificar isso, verificar a configuração de switch, verificar a configuração de roteador, para não ter esse tipo de problema. E uma coisa também que ajuda bastante para você chegar nesses problemas é você ter uma tabela dos seus dispositivos, você ter lá, nem que seja uma planilha de Excel, cara, mas tem que ter alguma coisa onde você tenha lá a anotação do MAC do dispositivo com o IP. Isso ajuda muito, por quê? Porque na hora que dá um problema desse, você usa uma ferramenta de rastreamento de rede, seja ela qual for, tá? E você consegue ver se tem um dispositivo estranho ali que não deveria estar na sua linha, entendeu? E isso foi uma das coisas que me ajudou também a identificar lá, a identificar esse camarada lá que estava indevidamente aí no local. E assim, isso foi um problema assim que, cara, deu muita dor de cabeça e a gente conseguiu resolver também depois de muito suor, mas graças a Deus foi mais uma vitória. E uma coisa assim também é de pensar fora da caixa no problema, hein? Quem diria que tinha como diz, um roteador ali instalado ali, vai caindo toda a rede, hein, cara? Não tem jeito, né? Se você começa a botar um cara estranho atribuindo IP à torta e à direita para todo mundo ali, isso poderia ser até um equipamento industrial. Você poderia ter um switch layer 3, um roteador industrial também fazendo isso, por estar configurado errado. Às vezes a pessoa pega lá o dispositivo e sai colocando ele, nem configura e deixa lá do jeito que está, e aí pode gerar esse problema. Por isso que eu falo assim que ativo de rede, cara, tem que ter muita atenção, porque isso pode parar uma planta. Rede é complicado, tá? Rede é algo que para mesmo. Então, se configurar errado, e hoje em dia, né, tudo conectado, então tem que ter atenção, cara. Cara, e a importância também, você falou aí, de ter uma pessoa, uma equipe que fica ligado, assim, nas questões de rede, né? Que muitas das vezes a indústria, assim, dá muita atenção para a rede, só vai dar atenção depois que para. Eu vejo que, tipo assim, na sua trajetória aí, você era o camisa 10 da rede, que, tipo assim, ó, problema de rede, chama o Rodrigo, que o cara da rede aqui sou eu, né, cara? Mas é aquilo que eu falei, né? Por que isso acontecia? Porque eu era o cara que eu não corria do problema. Pelo contrário, se eu estava vendo que tinha uma coisa lá que estava todo mundo batendo cabeça, eu tinha que cair dentro, cara. E eu sou o cara que eu sou muito insistente. Eu estava no problema, eu podia estar apanhando, mas eu não desisti. Desistir nunca foi uma opção para mim, assim, quando eu estava trabalhando na indústria, até hoje, né, na minha vida. Eu nunca desisto de nada, assim. Se eu quero resolver um problema, cara, eu vou até o fim. Se eu não souber, eu vou procurar quem possa me ajudar. Ou eu vou buscar informação aonde ela possa estar, porque nada, se não estava daquele jeito, né, ele pode voltar a ficar normal novamente. Então, assim, se tem jeito, a gente vai buscar uma forma, entendeu? Então, o negócio é esse, é não desistir e saber procurar, né?
Eu tinha até um supervisor que ele falava assim para mim, uma vez na época eu estava no Porto, ele me chamou assim num turno, eu tava no turno até na noite, ele tava lá ainda, ele me chamou assim na beira do mar, assim, aí ele virou para mim e falou assim, o que você acha que é mais importante? Saber onde está o peixe ou saber pescar? Aí na época eu era novo, né? Aí eu falei, sei lá, saber pescar. Aí ele falou, não, cara, não é saber pescar. O que adianta você saber pescar e você não saber onde está o peixe? Você não vai pegar nada. O negócio é saber onde está o peixe. Se você sabe onde está o peixe, você dá teu jeito. Você pega com a mão, você pega com a vara, você pega com a rede. E é a mesma coisa, cara. Você pode não saber, você pode não ter a informação aí para resolver o seu problema, tá? Mas você tem que saber aonde buscar, entendeu? Tem que saber aonde recorrer para poder ter a informação que pode te levar a resolver o seu problema. E isso foi uma grande lição que eu aprendi com ele e eu levei para minha vida, cara. E é assim, a gente não precisa saber tudo. Por isso que eu sempre falo assim com as pessoas, eu falo, às vezes a pessoa quer que a gente ensine alguma coisa e fala assim, Rodrigo, eu quero aprender, como é que configura esse dispositivo aqui na rede. Mas aí, cara, quando eu vou ensinar, eu dou aquela volta, né, porque eu quero ensinar a pessoa o porquê que ele está configurando. Não é simplesmente eu chegar lá e falar, você vai fazer assim, assim, assado. Porque você ensinar dessa forma, a pessoa vai aprender. Ele vai executar. Só que eu vou te falar, e quando alguma coisa mudar? E quando uma variável mudar? Será que a pessoa vai ter capacidade de descobrir o porquê que não está funcionando? Então é muito mais fácil ela entender, né, o porquê uma coisa é daquele jeito e saber depois fazer, do que apenas saber fazer determinada tarefa, né? Então isso é algo que eu sempre priorizei e que eu priorizo até hoje, né, quando eu vou ensinar nas minhas aulas, ensinar alguma coisa e explicar o porquê que isso é feito dessa forma, tá? E isso me ajudou muito. Essa lição que o meu supervisor me deu me ajudou muito a desenrolar os meus problemas. É sempre buscar informação, entendeu? Mas, vamos lá. Falei que tinha mais um ainda, né? Deixa eu lembrar aqui, foi... tá. Esse da Coca-Cola foi um pouco parecido com esse da Ambev. Esse dizia respeito à minha rede também de comunicação dos equipamentos, né? Mas foi mais nessa área dos LGVs, que são os equipamentos que comunicavam sem fio. Esses LGVs, cara, é um equipamento fantástico, assim, é um equipamento que tem muita automação eletrônica embarcada nele, tem diversos protocolos de comunicação ali rodando, Kenope, Modbus, Ethercat, Profinet, várias redes misturadas ali nele, e ele tem os rádios que ele se comunica com os access points da fábrica, né, porque ele tem que se comunicar com todo o ecossistema da fábrica. Então, tem lá um sistema de gerenciamento deles, tem o MES, tem até o sistema SAP. Então, assim, tudo interligado com esses caras, porque é tudo automático, é praticamente quase sem intervenção humana, né, no processo. E, assim, tinha um momento, cara, que acontecia desses LGVs dar um problema na rede e eles pararem. Então, se o processo parar de comunicar, se o gerenciador central lá que comanda eles parar, eles todos param. Então, aonde a empilhadeira estiver, ela para e fica, até que seja restabelecido. E isso estava começando a acontecer de forma, assim, muito constante, sabe? Já estava tendo uma frequência grande. E aí começa a investigação do problema, né? Aí que vai aquela questão da gente ter lá a questão do mapeamento que eu falei, de você ter os equipamentos. A primeira coisa que eu fazia quando eu entrava numa empresa assim, que eu era responsável de algum setor, a primeira coisa era mapear meus ativos de rede, meus ativos de automação, cara. Tanto fazer meu inventário lá, por quê? Porque eu sei que na hora que desse problema eu ia ter que resolver, então eu já queria estar preparado, eu não ficar esperando dar o problema para a gente falar, que a gente tem esse costume, vou me preocupar quando der problema. Não, eu sempre procuro me antecipar, porque se eu era responsável daquele setor, então eu tinha que saber o que eu estava responsável, né? E aí eu tinha todo mapeado o ativo de rede, e aí quando começou a dar esse problema, eu usei até o Wireshark na época, eu não estava com muito recurso lá, então eu abri meu laptop, pluguei lá na rede e comecei a varrer, vamos lá ver o que está acontecendo. E aí, cara, por incrível que pareça, né, descobri que uma fábrica ultramoderna, com toda essa tecnologia, mas ela tinha várias redes misturadas. Então, por exemplo, eu tinha lá minha rede de automação, né, que tinha meus equipamentos da fábrica todos, LGVs na rede sem fio, e aí eu tinha, por exemplo, câmeras de segurança Wi-Fi, eu tinha outros setores também da fábrica ligado,
tudo no mesmo switch, que era o switch Layer 3, que era o switch principal, e todo mundo compartilhando a mesma rede. E aí a gente começava a gerar um tráfego absurdo assim de lixo na rede. Principalmente quando entrava um dispositivo, que às vezes era instalado um dispositivo porque a fábrica era nova, né? Então às vezes a pessoa ia lá, conectava um dispositivo, fazia algum serviço, depois tirava, e aí depois o switch fica buscando aquele cara, fica dando aquela enxurrada de broadcast na rede. E o que acontece quando você tem uma rede Wi-Fi e você tem várias redes misturadas aí compartilhando com ela? Você começa a ter muito lixo, né, muito tráfego na rede, e a largura de banda do Wi-Fi ela é menor do que a largura de banda de uma rede cabeada. Então, qual é a consequência? Chega uma hora, né, quando o gargalo ele aperta, né, quem é o primeiro que sofre? É o Wi-Fi. Então, eu começava a ter queda nos equipamentos aí, que era o Wi-Fi, que eram meus LGVs, por causa disso. E aí, depois levantando tudo isso aí, a gente fez a sugestão para poder segmentar as redes, separar, por exemplo, pegar as câmeras, a parte de no-break, toda a parte que, subestação, toda a parte que não deveria estar ali e ser segmentada para fazer até uma segmentação virtual na época, né? Porque não ia dar para fazer física, então a gente separar só em VLANs. O simples fato de você criar VLANs para separar as redes já resolve muito esse tipo de problema. Então isso aí foi um outro problema assim que a gente pegou que também deu dor de cabeça, né? Porque também parava, quando os LGVs paravam, você para a produção, porque é tudo comunicando, as máquinas se conversam, né? Então, se o LGV para, que é a parte onde trabalha no armazém, as máquinas de final de linha também vão parar, porque elas não vão mais ficar colocando os produtos para poder serem retirados se os LGVs não estão mais transitando. Então, as máquinas todas se comunicam através de comunicação TCP/IP, e isso era um grande problema lá também. E depois que foi feita a segmentação, melhorou consideravelmente, aí, evitando esses problemas. E até fica uma dica aí para o pessoal, né? Procurar ver, né, se os seus segmentos de rede na sua fábrica elas são separados. O ideal não é que você tenha tudo junto. Se a rede de automação ela tem que ser a rede de automação. Você não tem que misturar com outras coisas que não deveriam estar ali, porque isso vai gerar tráfego desnecessário. E aí começar a ter muito tráfego, você pode ter esse tipo de queda aí na sua rede. Beleza? Cara, muito bom. E uma coisa que você falou aí que eu me assemelho muito, eu faço, antes de dar o problema, você já fazer aquele mapeamento de tudo ali, se é a rede, ou se é entrada de alguma coisa, ou saída, ou dar aquela estudada no programa ali, ó, isso aqui ocasiona isso, porque quando o problema dá, você já tá com a mente bem fresca e já vai mais norteado no problema, né? Verdade, cara. Isso aí é fundamental, né? Eu acho que isso aí para qualquer área você trabalha, você tem que conhecer o que você está trabalhando, né, cara? Eu acho que isso é o grande segredo. É você estar sempre preparado, tá? Você não esperar o problema acontecer, para você ter que tomar uma atitude e procurar a ver que você deveria conhecer aquilo, tá? Isso faz a diferença. Eu acho que os lugares que eu passei, eu sempre fui muito bem visto, acho que por causa dessa proatividade, vamos colocar assim. É você procurar fazer além daquilo que esperam que você faça. Isso não para você ser puxar saco de ninguém e tal. Isso é para você, isso faz bem a você mesmo, cara. Vai te proporcionar conhecer muito mais, vai te dar uma bagagem muito maior e vai te preparar, né? E até para. Eu sempre costumava dizer, cara, que nesse ponto eu sou até preguiçoso. Como assim? Eu não gosto de ficar tendo que me esforçar muito, eu gosto de ter as coisas mais fáceis. Então, o que eu procuro fazer? Mais fácil no bom sentido, né? Eu procuro já ter tudo mapeado para na hora que eu tiver que executar alguma coisa, eu faça o menor esforço possível, tá? Eu sempre fui assim, então por isso que eu sempre procurei me antecipar a tudo e aprender tudo, né? Um pouco de tudo. Até mesmo, por exemplo, eu lembro da indústria, eu gostava de ir lá conversar com o operador, entender a máquina funcionando. Isso é fundamental, né? É aquela questão que eu falei, saber onde está o peixe, conhecer como é que funciona, como é que o negócio tem que funcionar quando está bom. Porque na hora que ele tiver com problema, você vai olhar e vai analisar, pô, isso aqui deveria estar fazendo isso dessa forma, ele não está fazendo, então vamos analisar o que está acontecendo. Isso ajuda muito, cara. É um feedback para principalmente quem é da manutenção, né? Quem é da indústria aí. Isso aí é meio caminho andado para você resolver qualquer tipo de problema. Cara, top demais. Informação de ouro aí pros ouvintes aí. Já vai pegando, já vai anotando aí essas ideias aí top e gatilhos, né?
e, tipo, ajuda demais, cara. E o Rodrigão, como é que foi aí sua passada essa fase, né? Essa jornada aí na indústria? Como é que foi, assim, a transição, assim, de carreira, assim, saindo de profissional CLT para empresário? Rapaz, isso aí foi um momento assim que foi de muita dúvida na época e muita coragem, né? Isso ocorreu basicamente em novembro de 2020, tá? A gente estava lá naquele auge da pandemia, né? E eu estava trabalhando na época na Coca-Cola e a minha esposa, muito preocupada, sempre pedia para mim sair de lá, que era distante, né? Também, eu morava ainda na zona oeste do Rio e também era uma viagem até maior do que na época que eu era do Porto. Eu ia sempre de carro, mas mesmo assim era uma viagem de muitas horas também. E com aquele negócio da pandemia, né, minha esposa preocupada, tinha uma filha pequena na época. Nesse momento eu pensei muito, eu já tinha esse trabalho que eu faço hoje assim de ensino, né, virtual. Eu já tinha o meu canal do YouTube, eu tenho meu canal do YouTube desde 2016, mas era algo meio que por hobby na época. Eu fazia vídeos assim, mas não da forma que eu faço hoje, era algo mais esporádico. E eu tinha começado a produzir treinamentos online, porque por onde eu passei, todas as empresas que eu passei, eu sempre dei treinamento interno. Então, eu sempre desenvolvi treinamento para pessoas e sempre treinei muita gente, pessoal de elétrica, eletrônica, automação mesmo. Então, assim, era algo que eu já fazia nas empresas e muita gente falava assim, pô, cara, por que você não vai dar aula? E eu lembro que nessa época mesmo que eu estava na Ambev, eu tive a oportunidade de trabalhar no Senai, só que na época eu não tive condição por causa do horário. Eu fui convidado para dois Senais, o Senai de Santa Cruz e o Senai de Nova Iguaçu, aqui do Rio. Só que na época não deu para mim. E aí eu comecei a fazer treinamentos online. Eu fiz o treinamento de rede Modbus lá na plataforma da Udemy. E assim, eu tive um feedback muito legal do pessoal que fez esse treinamento. Começou a fazer esse treinamento, foi o primeiro treinamento que eu fiz. E eu falei, cara, né, chegou essa época da pandemia, essa situação, eu falei, por que não? Vamos tentar, né? E assim, quando tu fala que tu vai largar teu emprego para trabalhar por conta própria, assim, cara, teus amigos, até a própria família vira para tu geralmente e fala, cara, tu é louco, tu vai largar o certo pelo duvidoso, tipo, você com um filho pequeno. Na época eu tinha só uma filha, hoje, se eu fizesse hoje, então, hoje eu tenho três, né, que eu tive duas gêmeas agora, que estão com 1 ano. Então, assim, se eu tivesse feito isso na época com elas, então o pessoal ia ficar doido. A única pessoa, assim, que realmente apoiou foi minha esposa, cara, que, tipo, tava comigo e falou, não, cara, eu tô contigo, pode sair, a gente vai dar um jeito e a gente vai vencer. E ela sempre foi minha parceira, assim, que me apoiou em tudo, cara. E na época eu falei, então vambora. Então eu fui lá, falei com meus pessoas, ele não entendeu nada. Ele falou, cara, tu tá saindo, mas tu não tem nem outra proposta. Eu falei, não, cara, eu tô saindo por causa disso, a pandemia, minha esposa tá nervosa, tá ficando preocupada, então eu vou tentar abrir a minha empresa e eu vou fazer o que eu gosto de fazer, cara. E assim, uma outra coisa que me motivou também a fazer isso, porque desde que eu era novo, desde que eu era pequeno, eu sempre quis fazer algo, eu sempre falava assim, cara, eu quero trabalhar em algo que eu vá fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? E assim, eu trabalhava nos empregos, minhas empresas eram empresas boas, eu gostava do meu trabalho, eu sei que eu contribuía para uma causa, mas eu queria algo diferente, sabe? Eu queria fazer algo que realmente fizesse diferença para alguém, algo que eu pudesse mudar a vida de alguém. Eu acho que a educação, cara, é um dos caminhos que eu posso estar fazendo isso. E assim, eu estou unindo duas coisas que eu gosto, que é ensinar e ajudar as pessoas. E assim, eu não me arrependo nem um minuto de tomar essa decisão. Hoje, desde que eu saí de lá, de novembro de 2020, né, até agora, que é esse momento que a gente está conversando, eu já produzi, acho que mais de 12 treinamentos aí nessas plataformas da Udemy Hotmart. Criei minha área de membros do YouTube, lá onde eu tenho diversos treinamentos também. E assim, o feedback que eu recebo do pessoal é muito gratificante, cara. Acho que a minha maior recompensa é quando eu pego, por exemplo, uma situação que eu tive de um aluno, eu agora não recordo o nome dele, já tem. Foi logo no início, tem mais de 1 ano que ele falou comigo. Ele estava na Itália fazendo. Ele estava numa empresa como em fase de experiência. E ele me mandou uma mensagem, cara, me agradecendo muito e tal. E ele falando assim, pô, cara, graças aos teus treinamentos aí, ao seu trabalho que você tem desenvolvido aí online, mesmo sem você me conhecer, mesmo sem saber, você tem me ajudado muito, porque graças ao que eu aprendi contigo, hoje
eu consegui aqui ter um feedback na minha empresa e eu vou ser contratado por causa daquilo que eu consegui desenvolver aprendendo aí com você, cara. E sabe, esse tipo de coisa, quando eu escuto esse tipo de feedback assim, cara, isso faz todo sentido para mim. Isso realmente me motiva e me mostra que eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Uma vez eu ouvi a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, daquela Michelle Obama, ela falou uma frase que ela diz justamente isso que eu tô falando aqui com você. Ela falava que o sucesso ele não tem a ver com quanto dinheiro você ganha, sabe? Mas ele tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. E é isso que eu busco hoje no meu trabalho. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não estou me importando. As pessoas, eu tenho um amigo que ele fala assim, pô, cara, mas tu faz esses cursos online aí, tu bota um valor muito baixo. Pô, teu curso vale muito mais que o que tu bota esse valor tão baixo? O que eu falo para ele é isso, eu falo, cara, o que eu quero hoje com esse trabalho que eu desenvolvo é poder ajudar as pessoas. Claro, hoje esse é o meu trabalho, então eu não posso fazer tudo de graça. Eu preciso também cobrar algo porque eu preciso me sustentar, sustentar minha família. Mas eu posso fazer algo com preço que seja reduzido e que possa ajudar as pessoas e me ajudar também. Porque o meu principal objetivo ainda é esse. Eu quero ajudar as pessoas. Nunca tive pretensão, cara, eu quero ficar rico, eu quero fazer. Não, eu quero fazer isso que eu falei que aconteceu com esse rapaz, e esse é um dos exemplos, tá? Porque eu já tive diversos feedbacks assim. Eu tenho alunos, cara, hoje, essa questão de você dar aula online né, é algo tão legal, tão maneiro, que hoje eu tenho aluno no mundo todo, cara. Eu peguei a Udemy, eu consigo ver o mapa das pessoas que assistem meu conteúdo, que se inscrevem nos meus cursos. Eu tenho gente aí na Europa, na Ásia, na Oceania, e às vezes eu fico até pensando, cara, como é que essa pessoa da Turquia, como é que o cara da Turquia ele assiste meu curso em português? Ele tá entendendo nada, tem nem legenda em inglês, alguns que eu comecei a botar, mas eu não tenho, assim, eu não tô conseguindo, como eu faço tudo sozinho, eu gravo, edito, faço tudo, eu não tô conseguindo parar para ficar botando legenda em inglês, porque não tem realmente tempo, eu não consigo dar conta. Então, assim, eu comecei a botar num curso de Modbus, mas eu não conseguindo. Eu fico pensando, como é que essas pessoas do outro lado do mundo assistem, né? Mas, pô, se ela tá comprando é porque tá ajudando. Eu tenho alunos, por exemplo, de Portugal, que hoje já são quase meus amigos, que conversam comigo aí, trocam ideia pelo mensagem do Facebook, do Instagram. E eu não sou nem um cara, assim, de muita mídia, eu não fico fazendo muita publicação no Instagram, Facebook e tal, mas a galera vai lá, segue, busca e compartilha as experiências. Tem gente que fala assim, pô, cara, não para teu projeto não, cara. Não abandona a gente não, porque, pô, você tá me ajudando muito. Eu lembro que teve um cara que virou para mim e falou assim, pô, Rodrigo, caraca, eu detestava a rede, cara, esse assunto de rede industrial, eu achava um saco, mas eu passei a gostar por causa das tuas aulas. E assim, esses feedbacks, cara, que acho que fazem toda a diferença, me motivam a continuar, sabe? É o que eu falei, é fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que se cada um contribuísse um pouquinho, cara, a gente podia fazer o mundo um lugar melhor. Eu creio nisso, sim. Cara, muito bom. São aí dois pontos aí que você falou aí que me chamou bastante atenção. O primeiro, né, foi nessa transição aí de área, que qual é a importância de você ter, tipo assim, uma pessoa ali do seu lado que está, tipo, sintonizado na mesma frequência que você, né, cara? Porque mudar de área, com certeza, vem aquele medo, você já estava estabilizado com algo, tipo assim, que você gostava, mas que é algo, tipo assim, que é incerto, que as pessoas de fora falam, cara, você é louco. Mas você falou, a sua esposa, não, vai embora, a gente vai vencer e tal. Isso é muito importante na tomada de decisão. E agora você tá colhendo esses frutos. E a segunda coisa aí também, cara, que eu achei muito importante, que você falou que você não é um cara muito de mídia. Quando eu conheci, tipo assim, o seu trabalho, pegando, tipo assim, pros cursos de hoje, né? Que o pessoal faz aquele marketing muito bonito, que eu já comprei vários cursos. O pessoal faz aquele marketing muito bonito, você vai aprender do básico ao avançado, eu vou te pegar pela mão e vai ser 3 dias de intensivos, você vai participar de um grupo VIP e tal. Aí quando você compra um curso e você pega aquele conteúdo, você vê que não, é uma coisa muito genérica, uma coisa tipo assim que muitas das vezes não vai preencher aquela lacuna de conhecimento que você está buscando. No momento que eu vi, tipo assim, os seus vídeos, cara, aquela coisa assim, mais simples, mas é direto.
do que realmente o profissional da indústria precisa saber, sem muita enrolação. Tipo assim, é direto, ó, aqui, ó, tá aqui, ó. Cara, depois disso aí, tornei membro do seu canal, já tem bastante tempo já, e seu conteúdo é fora de série, cara. Pô, obrigado, cara. Eu acho que a ideia é essa, né, cara? Eu acho que pelo fato de eu ter vindo do chão de fábrica, de eu ter vindo da indústria, de eu saber como é aquilo ali, eu procuro fazer o que hoje eu ensino, a forma que eu ensino nos meus cursos, no meu vídeo, é o que eu ensinava com meus companheiros de trabalho, com as minhas equipes que eu tinha no trabalho. É a mesma forma. Eu lido ali como se eu estivesse no dia a dia na empresa ensinando. E, assim, cara, eu gosto dessa questão também de ensinar, porque é uma forma que você tem de você desenvolver mais, você aprender mais. Porque a gente nunca sabe tudo, né? Tem gente que acha assim, cara, você sabe tudo, você conhece. Cara, mas eu só sei porque eu estou estudando, eu estou buscando. Isso qualquer um pode fazer, é só buscar, entendeu? Quando você tem alguém para te guiar, como eu estou fazendo, claro que é mais fácil. Mas nada também te impede de você buscar o seu próprio conhecimento e não se limitar ao que eu estou falando. Eu sempre falo nas minhas aulas, eu falo, cara, não se limita a ver o vídeo da minha aula. Não se limita a ver o meu conteúdo. Busca mais, cara. Busca. Eu sempre dou minhas fontes que eu estou preparando meus materiais. E assim, a gente vai aprendendo a cada dia. A vida é um grande aprendizado, cara. Você aprende a cada dia e na área profissional não é diferente. Você vai aprendendo algo novo todo dia. A área de tecnologia, ela é maravilhosa por causa disso. A gente tem sempre algo para aprender. Coisas que às vezes você acha que já domina, tá? Você aprende. E eu acho até legal tocar nesse assunto, porque às vezes quando a gente está numa empresa, geralmente a gente chega num certo patamar, né? A gente acha que não tem mais nada para aprender. Ainda mais se você está num lugar onde você é o mais experiente. Isso aí é uma das maiores ciladas que você pode cair, cara. Então, se de repente você que está me ouvindo aqui agora, você tem essa mentalidade, cara, abre a sua mente e sai dessa, porque você tem muito a aprender. Às vezes, um estagiário que entra na sua empresa, ele tem algo para te ensinar e você não sabe. Então, a gente nunca pode menosprezar a opinião de ninguém e também a gente nunca pode achar que já sabe tudo, porque a cada dia a gente tem algo novo para aprender e você se surpreende com os locais onde você pode encontrar o que você não sabe, entendeu? Eu já aprendi muita coisa assim e eu aprendo com meus alunos até hoje. Às vezes, às vezes um aluno vem me perguntar alguma coisa que às vezes eu não tenho a resposta ali, eu não sei, mas aí aquela pergunta que ele faz me faz buscar uma informação que eu nem imaginava, porque eu não tinha parado para pensar naquilo. Então, assim, a gente tem sempre coisa para compartilhar, para aprender. Eu acho que essa é a jogada, né, cara? É todo mundo se ajudar e a gente sai ganhando. Cara, top demais. E outro ponto importante também, você falou que no momento que você começa a achar que você já aprendeu tudo, que você já não tem mais nada para aprender, isso aí já é para ligar aquele pontinho, aquele alerta de atenção ali, porque isso aí você já tá começando a se sabotar, né, cara? Exatamente. Isso aí é o que limita muitas pessoas de crescer, tá? Eu acho que quando eu mudava de empresa, esse era um dos pontos também quando eu chegava num ponto que eu falava assim, caraca, eu já não tenho muito que aprender aqui, eu ficava agoniado. Às vezes acontece também, né, de você estar num lugar e você acaba não ter tanto, igual quando eu era do Porto. O Porto ele era muito limitado de tecnologia, então chegou um momento ali que realmente eu já não tinha muito mais para onde ir, porque eu já tinha passado por todas as etapas, ali eram 9 anos praticamente ali. Então eu tinha que buscar novo desafio. Então, acho que quando a gente se sente estagnado assim, às vezes também a gente precisa buscar novos ares, né, cara? Acho que a gente não dá para ficar acomodado. Eu sei que é difícil, às vezes, o cara falar assim, pô, mas eu tô aqui há tantos anos, mas, cara, o momento que você fica acomodado, esse a maior cilada que você pode entrar, porque você vai deixar de crescer, e quando você deixa de crescer, cara, você praticamente para de viver, você sobrevive, né? Você não evolui mais, você fica só naquilo ali. Então, eu nunca fui acomodado, eu sempre gostei de aprender mais, eu sempre quis mais, sabe? Eu nunca me contentei em aprender algo e ficar com aquilo ali. Então, eu acho que isso fez a diferença na minha vida. E se hoje eu consigo trabalhar da forma que eu trabalho, desenvolvendo treinamentos, é por causa desse meu espírito de estar sempre buscando aprender, cara. Aprender uma coisa nova a cada dia e a gente continuar evoluindo. Acho que essa é a chave aí, é o segredo do sucesso aí para qualquer área, nessa área tecnológica que a gente trabalha.
o papo tá evoluindo, hein, cara? Que isso, cara, muito bom. E hoje aí, pra quem tá chegando agora, praticamente já no meio do podcast, né? Que não sabe quem tá aqui, um cara que eu admiro muito, o Rodrigo Borges. Ô, Rodrigo, falando aí mais sobre os treinamentos, como é que, quais treinamentos hoje você tem disponível aí no seu catálogo, né, no seu portfólio? Quais já finalizados, quais estão em andamento e o que de novo aí que vem por aí? Bom, Pedro, assim, eu tenho bastante treinamento já, né? Eu comecei com treinamento de redes industriais, que sempre foi o foco do meu trabalho. Meu canal do YouTube, quando eu criei, ele foi com esse foco, né? O estudo de redes industriais, porque era algo que eu sentia que era muito carente, a gente não tinha muita coisa. A gente sempre via lá, você procurava informação sobre programação CLP, inversor de frequência, essas coisas, você sempre acha, mas falando especificamente sobre redes, eu não tinha, né? Então, comecei a desenvolver esse projeto. E aí, hoje, o que eu tenho já publicado? Nas plataformas da Udemy e da Hotmart, eu tenho já 12 treinamentos de redes industriais. E como é que é o meu trabalho? Eu não costumo fazer um treinamento com diversos protocolos de rede. Por quê? No passado, eu já fiz cursos assim. Por exemplo, eu já fiz até curso no Senai assim, onde você chega lá, você tem uma grade de 40, 60 horas de curso de redes industriais. Só que o que acontece? Um protocolo de rede industrial, cara, já daria toda essa carga horária aí e de repente ainda ia faltar para você falar sobre ele realmente, você aprender realmente sobre ele. Porque eu não acho legal chegar lá, ensinar uma configuraçãozinha básica, falar superficialmente do protocolo e dizer que você está dando um curso de rede. Então, eu procuro fazer treinamentos voltados para um protocolo específico. Então, por exemplo, meu primeiro treinamento de rede que eu fiz, né, que está publicado, é o treinamento de rede Modbus. E aí lá eu abordo toda a parte teórica do Modbus, com todas as suas versões clássicas, né, que é o Modbus RTU, o Modbus ASIC2 e o Modbus TCP. E a gente vai fazendo toda a parte teórica e depois a gente parte para aulas práticas. Como é que eu faço? Eu trabalho sempre com equipamentos reais. Então eu monto equipamentos em bancada e faço diversas configurações, diversos tipos de situações que você pode encontrar. Claro, não vou conseguir atender todas as demandas, às vezes a gente vê uns comentários assim, por exemplo, eu fiz um curso de rede Profibus, e às vezes a pessoa reclama assim, mas não botou equipamento da Rockwell. Assim, como eu faço um curso de baixo custo, né, eu cobro um valor muito reduzido, eu não consigo investir muito em equipamentos, eu não consigo comprar, porque quem conhece sabe que equipamento de automação não é barato. Então, você comprar um controlador já é um custo elevado. Se eu comprasse muitos controladores, cara, imagina, diversos controladores, diversos fabricantes para fazer um curso de redes, eu teria que cobrar um valor 10 vezes mais do que eu cobro, entendeu? Então, eu procuro comprar uma quantidade legal de equipamentos e faço um curso. Então, o que eu já tenho hoje? Eu tenho nesse estilo assim, curso de rede Modbus, curso de rede Profinet, eu tenho curso de rede Profibus, DeviceNet, rede Ethernet IP, tem curso de comunicação, aí já mais voltado para tendências de indústria 4.0, né? Comunicação APC, curso de MQTT. Eu tenho um curso que eu fiz voltado à comunicação Ethernet industrial, TCP/IP, né? No início o foco dele era mais baseado em controladores Siemens, mas aí eu estou sempre atualizando, né? E eu estou começando a botar vários outros equipamentos de outros fabricantes também nesse curso. Aí vira e mexe que eu estou colocando, inclusive eu vou atualizar ele agora recentemente. Eu estou com os equipamentos da Schneider aqui, vou botar aulas de Schneider nele também, tanto no curso de Ethernet IP também. Tem o curso de Prof Drive, né, que é aquela tecnologia, o perfil de acionamento de inversores de frequência da PI, e você trabalha com Profibus ou Profinet, né, com Prof Drive. Tem o curso, deixa eu lembrar aqui, tem o curso de análise de falhas de rede com a ferramenta Wireshark, tá? Um curso bem diferenciado. Inclusive, uma galera de TI veio comentar pra caramba do meu curso, que é algo realmente fora, assim. Eu nunca tinha visto ninguém fazer um curso disso. A gente acha algumas informações e eu me baseei muito na experiência que eu tive, usando muitas vezes a ferramenta na própria indústria para poder resolver problemas, como eu comentei alguns casos aqui com vocês. Acho que eu esqueci de algum, não. Tem DeviceNet, Profibus, Profinet, Ethernet IP, OPC, MQTT, a rede ASI, né? Também tem o curso de rede ASI. Eu acredito que a parte de rede basicamente são esses que eu tenho lá. São 12 treinamentos lá
Talvez se eu esquecer algum, depois eu lembro, eu falo. E eu tenho um projeto paralelo, né? Esse é o projeto que eu tenho na Udemy Hotmart, são os cursos só de rede. Lá eu só publico curso de rede industrial, não publico outro tipo de treinamento. Agora, recentemente, há pouco, tem mais ou menos acho que um ano e pouco, né? Eu habilitei, o YouTube ele habilitou uma seção chamada área de membros. Então, o que eu faço? Eu criei essa área de membros exclusiva, né? No meu canal do YouTube, e lá eu desenvolvo treinamentos também. Eu pego esses treinamentos de rede que eu tenho também e vou colocando lá aos poucos, eu vou publicando semanalmente aulas, mas eu desenvolvi diversos treinamentos lá de assuntos gerais, porque durante a minha jornada com esse meu canal do YouTube, as pessoas sempre pediam, faz curso de CLP, faz curso de inversor, faz curso de N assuntos. Mas eu sempre falei, pô, mas o meu canal é sobre redes industriais, então eu quero manter o foco, eu não quero misturar muitas coisas. Apesar que quem faz o meu curso de rede sabe que eu falo muito de programação, cara. Então tu vai ver muita programação de CLP, de inversor, tudo no curso lá misturado, mas o foco sempre é a rede. E aí eu falei, já que eu vou criar essa área de membros, eu vou atender a demanda do pessoal, eles querem. E aí eu comecei a fazer curso de programação de CLP, aí eu tenho lá curso de programação de CLP Siemens, aí eu divido em módulos lá, usando o Simatic Manager, que é a plataforma mais antiga. Aí eu já tenho lá um módulo básico e intermediário, eu estou para gravar o avançado ainda, que devido à minha demanda, muita coisa eu não consegui parar para gravar ainda. Eu vou tentar ainda esse ano finalizar esse módulo avançado. Tenho lá programação de CLP ainda. Eu fiz com a plataforma Studio 5000 da Rockwell. Eu fiz um de programação também com a plataforma do Codesys. Estou agora, esses que eu falei já estão concluídos lá, estão já liberados 100%. Estou fazendo agora eu até terminei de gravar, mas eu estou postando as aulas semanalmente, que é programação de CLP da Schneider com a plataforma Unity Pro. Isso de CLP. Eu tenho curso lá de Node-RED aplicado à automação com CLP, um curso mais com uma pegada mais indústria 4.0, né? A gente está falando aí, eu tenho 3 módulos. O módulo 1 é um módulo que é liberado para todo mundo, ele não faz parte da área de membros, não, mas o módulo 2 e 3 eu já abordo mais aí só para o pessoal da área de membros, né? Quem é membro tem acesso. E ele é um módulo que eu uso um Gateway IoT, eu uso o Gateway IoT 2040 da Siemens para fazer esse trabalho. Aí lá também, deixa eu lembrar aqui agora, tenho alguns cursos aqui que conforme eu for pensando aqui, eu vou lembrando, eu vou falar. Mas lá você tem diversos cursos assim que você pode estar acessando. Aí como é que acessa? Lá é diferente do YouTube, diferente da Udemy, da Hotmart, lá é uma mensalidade. Mas aí qual é a vantagem? A vantagem é que você vai ter conteúdo novo diariamente. Eu publico aula lá de segunda a sexta, então eu estou sempre gravando, cara, estou sempre trabalhando. Inclusive, agora um pouco antes da gente começar a gravar esse podcast aqui, eu estava trabalhando aqui no meu novo treinamento, que é o meu treinamento de rede Canopy, que é algo que eu já estava querendo fazer há muito tempo. Estava gravando aqui, estou nas aulas práticas aqui já, e estava gravando ele aqui também. Inclusive, eu já estou publicando ele lá na área de membros, as aulas teóricas. Lá na área de membros também eu estou publicando um curso de iFix, tá? Sistema HMSK da iFix, que era algo que também o pessoal me pedia bastante. Agora um outro aí que foi até um pedido aí que você atendeu aí foi o BIR, que eu tô acompanhando também, tá bem top, cara. O BIR, na verdade, eu gravei um conteúdo sim, mas eu não fiz curso ainda, porque eu pretendo, ainda esse ano, fazer um curso de Ethernet PowerLink, que é o protocolo aí de Ethernet utilizado muito pela BIR, né? Não é da BIR, propriamente dito, mas eles praticamente fundaram, né? Então eles usam muito. E eu estou esperando que quando eu for gravar esse curso de Ethernet PowerLink, eu vou ter que mexer muito com o BIR. Eu já tenho até os equipamentos aqui que eu comprei, alguns, aguardando para isso. Mas eu estou querendo finalizar esse de Canopy primeiro, por causa de quê? Porque a rede Ethernet PowerLink, né, ela é baseada no Canopy. Então eu quero primeiro trazer esse conhecimento do Canopy, toda essa bagagem do Canopy, para quando eu entrar no Ethernet PowerLink, ser um complemento, vamos colocar assim, né? E aí eu vou abordar muito BIR. E provavelmente eu vou voltar a gravar as aulas com os hardware da BIR. Porque é algo também que muita gente procura, cara. Inclusive, quando eu comecei a gravar BR, eu não tinha visto ninguém no YouTube ainda. Depois que eu gravei, até apareceu um pessoal gravando algumas coisas também. Eu até achei legal, porque isso ajuda a divulgar, né?
é uma automação que você não encontra muito conteúdo, é muito fechada. E eu lembro que o pessoal da BR, depois que eu comecei a gravar, eles vieram até me procurar para conversar comigo, para entender. Legal, cara. Eu achei bem legal o pessoal, o presidente da BR aqui do Brasil, veio falar comigo no LinkedIn. Foi bem interessante, cara. E, assim, lá na área de venda tem mais coisa. Tem treinamento, por exemplo, de um ICC, um treinamento que tem muita visualização, treinamento que o pessoal gosta bastante também. O pessoal está pedindo agora para mim fazer um treinamento também de Factory Talk Review, que é algo que também está na minha lista, mas, assim, também eu não consigo atender a demanda de todo mundo aqui. O que eu recebo de pedido é muita coisa, mas como eu trabalho sozinho, não tenho equipe, então fica meio complicado de fazer tudo de uma vez. E ainda, aqui em casa eu dou conta de uma patrulhazinha, tem 3 crianças aqui, com 2 gêmeas de 1 ano, então tem que dar atenção também, se revezar aqui. Até para gravar é meio complicado, porque tem que ser no momento que elas estão dormindo. Tipo, geralmente eu gravo esse horário aqui à noite, né, que elas estão dormindo, que eu consigo ter silêncio, que durante o dia é uma barulheira só na casa. Mas é isso aí. Acho que o conteúdo que eu tenho no momento é esse, mas tá sempre saindo, cara. Toda hora tem coisa nova pintando. Eu tô gravando conteúdo novo. Os cursos que eu já tenho gravado, eu sempre tô atualizando, porque quando eu vou fazer um outro treinamento, eu acabo comprando hardware diferente. E aí aquele hardware, de repente, ele também comunica com a rede do outro treinamento. Aí eu acabo fazendo aulas também daquele hardware. E aí a gente vai sempre agregando mais coisas assim aos treinamentos. Então, quem conhece meus treinamentos sabe, né? Você compra um treinamento, mas não é só aquilo, porque você vai ter uma atualização praticamente constante aí. Sempre vai ter coisa nova pintando. Mas acho que basicamente hoje o meu trabalho que eu tenho é esse. Assim, muita gente pede, até as empresas que eu passei, pede às vezes treinamento presencial, a Ambev mesmo, a própria Coca-Cola, alguns alunos também que trabalham em empresas pedem, só que no momento, cara, eu não tô conseguindo assim dar esse suporte presencial devido a minhas gêmeas aqui. Aqui sou só eu e minha esposa, né? Eu tenho uma filha mais velha de 9 anos, mas a gente não tem um parente próximo, então é só a gente mesmo. Então eu não consigo, ainda no momento, né, tá deixando ela sozinha aqui com as bebês e fazendo esse tipo de trabalho, mas talvez no futuro aí, daqui uns 2 anos, assim, 1 ano, quem sabe eu volte de repente a fazer esse tipo de trabalho, até treinamento presencial, que às vezes a galera pede, né, também bastante. Mas por enquanto eu tô só no online mesmo. Cara, muito bom. Eu vou até adiantar uma pergunta aqui que seria feita mais adiante. Mas, igual como eu sou membro lá, sempre eu vejo lá de manhã, quando eu tô indo trabalhar, sempre lá o Rodrigo Borges e tal. Como você mantém, assim, a performance e a produtividade sempre em alta, cara? Cara, eu acho que é foco, né, cara? Foco e a minha maior motivação agora são as minhas meninas que estão dormindo ali. Então, elas são minha aspiração, minha motivação e a minha esposa que também está sempre comigo, me ajudando. Nesse momento agora, para mim conseguir gravar aqui contigo, ela ficou com as duas lá para elas dormirem, lá para eu poder vir aqui. E essa parceria, né, cara? Tem que existir. Você tem que ter alguém do teu lado que esteja, como você falou, né, sintonizado contigo e focado. A gente tem um objetivo e a gente tem que todo dia acordar pensando nele e seguir em frente. Eu encaro, é o meu trabalho, né, cara? Então eu encaro isso como se fosse meu dia a dia na empresa. Então todo dia eu estou sempre produzindo alguma coisa, e assim, eu digo talvez, eu sempre falo, né, quando a gente vai trabalhar assim por conta própria, né, você acaba trabalhando até mais do que quando você trabalhava numa empresa, porque na empresa eu tinha o meu horário, então eu tinha o horário para começar a trabalhar e tinha o horário para terminar. Apesar que quem é de manutenção sabe que às vezes tem um imprevisto, fica depois da hora, faz a hora extra, mas é esporadicamente. E hoje eu não tenho esse horário. Então, às vezes eu estou trabalhando aí sábado, domingo, feriado, às vezes eu trabalho a semana toda, mas também tem a flexibilidade de, se eu preciso, de repente, resolver um problema hoje, uma segunda-feira, por exemplo, eu posso ir resolver, eu não preciso dar satisfação, não preciso pedir autorização para ninguém. Então, assim, tem o lado bom e o lado ruim. Mas, assim, manter a produtividade sempre em alta é o foco. Então, se você tiver foco em qualquer trabalho e tiver um objetivo traçado, né, você consegue. A gente não pode não ter um objetivo, né? A gente tem que saber onde a gente quer chegar. E eu sei onde eu quero chegar e eu sei o que eu preciso fazer. Então, é isso que eu faço a cada dia de manhã quando eu acordo. Cara, muito bom. E, tipo assim, qual que é
as dicas que você gostaria, assim, de ter recebido, assim, quando você começou? Tipo assim, tem muito pessoal aqui que tá tendo essa oportunidade, né? Que a gente tá vivendo aí na era da informação, que tá começando agora. Que dicas que você daria para esse pessoal que tá nos ouvindo aí, que você gostaria de ter recebido lá atrás, muitas vezes você não recebeu? Cara, a primeira coisa que eu falo, né, não fica esperando a oportunidade aparecer, cria a sua própria oportunidade. Então, se você hoje está começando a carreira, você conseguiu entrar numa empresa, ou até se você está buscando a sua primeira oportunidade, cara, busca sempre estar preparado. Não fique esperando você ter uma entrevista de emprego, por exemplo, para começar a estudar aquilo que você de repente acha que vai ser perguntado na entrevista. Procura estar sempre se preparando, cara. E quando você estiver na sua empresa, e você conseguir a sua primeira oportunidade, seja proativo, faça muito além daquilo que esperam que você faça, tá? Uma coisa que eu sempre ouvi, por onde eu passei, era justamente isso. Cara, você entrega muito mais do que aquilo que a gente espera para o seu cargo. E isso aí não era para agradar ninguém, não, cara. Isso era para me agradar. Então, se você for sempre pensando em fazer o a mais, cara, você vai fazer sempre o seu com excelência e vai criar oportunidades para você, tá? Então, assim, no início, quando eu comecei, né, quando eu era novinho, eu sempre achava que eu ia chegar no lugar que a empresa ia me dar o treinamento, que a pessoa mais experiente ia me pegar pela mão e ela me ensinar. Só que isso, depois do primeiro ano, eu já vi que não ia ser nada assim. Geralmente, a maioria das empresas não se preocupam com isso, tá? A maioria, não vou generalizar, não são todas, mas se você ficar esperando que a empresa vai pegar, vai te dar o treinamento da tecnologia X, da tecnologia Y, cara, você vai se frustrar. Então, não importa o tamanho, tá? Eu tô falando isso aí de empresa grande e pequena, porque eu já vivi as duas realidades e não muda muita coisa. Porque a empresa, ela tem um gestor, né? É o ser humano. E muitas vezes, se aquele ser humano ele não tiver uma mentalidade aberta, ele precisa treinar a equipe dele, ele precisa qualificar a equipe dele, nada adianta, não importa se a empresa é grande ou pequena. Então, não fique esperando. Faça a sua oportunidade. Você chegou numa empresa, você é novo, verifica quais são as tecnologias que tem ali e se busque informações sobre ela. Então, faça a diferença, entendeu? Não seja igual à maioria, faça a diferença. Então, se você quer fazer a diferença, tem que fazer a mais do que o pessoal normalmente faz. E isso vai, com certeza, vai te ajudar a crescer, a se desenvolver e a conseguir galgar voos maiores aí. Então, eu acredito que quando eu comecei, eu gostaria que alguém tivesse falado essas palavras para mim, sabe? Eu, de repente, perderia menos tempo do que eu perdi até eu entender essa realidade. E assim, cara, nunca se acomode, né? É o que eu falei também antes. Acho que a pior coisa que pode acontecer para um cara de automação, um cara de tecnologia como nós, assim, é se acomodar. O comodismo é a maior cilada que você pode entrar. Então, nunca deixe de se aprimorar, de se aperfeiçoar e estude, cara, coisas que você acha que de repente nem é da tua área. Por exemplo, eu sempre fui um cara que eu gostei muito da área de TI também. Então, eu sempre estudei essa parte de rede, principalmente veio daí. Então, cara, se atualiza. Hoje em dia a gente vive na era da indústria 4.0. Hoje em dia, se você parar para analisar as habilidades e as competências que se pede de um técnico de automação, eu já vi muita vaga aí que pede que o cara conheça de rede, que o cara conheça, por exemplo, de linguagem de programação como Python, C, JavaScript. Hoje em dia se usa muita ferramenta como o Node-RED, por exemplo, que é JavaScript puro, aquilo ali. Então, assim, hoje em dia você desenvolve telas dentro de IHMs, dentro de sistema supervisório de diversos webcams como BIR, a própria Siemens, Phoenix Contact, vocês desenvolvem HTML. Então, cara, você acha que, por que eu vou aprender front-end? Por que eu vou aprender a desenvolver em HTML, em JavaScript, CSS? São habilidades que hoje muitas vezes são requeridas, cara. Porque o mundo mudou, a tecnologia mudou e agora não tem mais volta. É a gente se adequar à nova realidade. Então, cara, se você puder aprender uma coisa nova, aprenda. Não se limite, não fique limitado, por exemplo, se você entrou num lugar que tem uma automação específica, não se limite àquela automação, procure sempre aprender mais. O conhecimento, cara, não ocupa espaço e é algo que ninguém nunca vai tirar de você. Cara, top demais. E outro ponto que você pegou aí também, tocou no assunto do TI, né? Que eu lembro, assim, que de 10 anos atrás, coisa
antiga, assim, que quando a gente, jovem, em curso técnico, aí perguntava, "Ó, o que é que você tá fazendo? Ah, não, tô fazendo análise de sistema, TI. E na nossa ignorância da época, né, que a gente nunca pensava, assim, que a TA ia convergir, assim, com a TI, falar, que isso, cara, você faz isso e tal. E hoje em dia, como, tipo assim, que a TI tá tão presente na automação, que hoje a gente, que era, assim, da área de automação, de elétrica, tem que estar correndo atrás do prejuízo, né? Verdade, cara. Na própria Ambev, quando eu trabalhei lá, eu fazia manutenção em servidor, fazia manutenção em computador de forma geral. Pô, isso era trabalho de TI, mas isso aí não está na infraestrutura de automação? Você não tem lá um data center lá, que tem lá os servidores de automação para diversas N aplicações? Tem que saber, pô. Na Coca-Cola também tinha a sala de servidores que eu era responsável como especialista de automação. Então, assim, não tem essa mais. As áreas já se convergiram, não tem mais como voltar. E hoje, se você parar para analisar, cara, isso eu falo hoje, né? Mas isso já é algo que já vem há muito tempo, tá? Já vem, vou botar 2, 3 anos atrás. Você já começa a ver inteligência artificial sendo aplicada na automação, cara. Eu lembro que eu fui na FISPAL, foi o quê? Foi em 2019? Foi em 2019. A Siemens já estava com esse projeto desenvolvendo uma inteligência artificial que ela corrigia erros na sua programação. Então, se você desenvolvia lá um código de programa, a IA ia lá e verificava e corrigia automaticamente o seu erro lá na programação. Então, pô, era algo de 2019 para cá. Hoje aí você vê esse chat GPT aí que bombou, né? Que agora está em alta. Você pede para ele, ele desenvolve aí. Tá? O Adriano Gonçalves até postou aí no LinkedIn, né? Esses dias eu achei até legal, ele pediu para o chat GPT desenvolver lá uma lógica para acionar 3 motores e o chat GPT desenvolveu para ele e ainda deu uma explicação do que a lógica fazia. Então, cara, aí tu falar, pô, por que eu vou aprender inteligência artificial? Porque, cara, se tu não aprender, daqui a pouco você está ultrapassado. Verdade. Aí as pessoas ficam com medo, pô, o robô, a inteligência artificial vai tirar o meu emprego. Ela vai tirar o seu emprego se você não se qualificar, porque as profissões vão mudar, tá? Então, acabou esse negócio de que eu vou fazer um curso, eu vou fazer um curso técnico, uma engenharia, e eu vou morrer fazendo isso. Não dá mais, cara. Você tem que se reinventar a cada dia. Se você é da área de tecnologia, tem que ser assim. Então, sim, espero que isso sirva até como um alerta, de repente, para quem é mais novo, tá, e buscar, né? E até mesmo aquela galera que é mais antiga, que tem mais resistência a isso, né? Entenda que precisa. Eu lembro que na minha família, como eu falei, né, eu tinha o meu tio que era projetista. E o meu tio, ele viveu aquela era e ele era projetista da prancheta, né, fazer na mão, e depois veio o AutoCAD. E o que aconteceu nessa época? Diversas pessoas perderam o emprego por causa do AutoCAD. Por quê? Porque as pessoas mais antigas não queriam aprender a mexer no software no computador. O meu tio, na época, estudou e aprendeu e continuou a profissão no AutoCAD. Mas ele tinha diversos amigos, que eu até conheço alguns, que pararam de trabalhar na área porque não se adequaram à nova realidade. Isso é um exemplo pequeno, né? Imagina agora com uma inteligência artificial, com essas tecnologias aí habilitadoras da indústria 4.0, como as coisas não evoluem, né? Então a gente tem que ter a mente aberta, cara. Tem que acompanhar o ritmo da evolução, entendeu? A gente não pode retroceder, a gente tem que estar sempre avançando. Cara, agora pegando esse gancho assim, qual que, para você, assim, qual que é a importância, né, das redes industriais e dos fundamentos ali da TI para esse novo profissional aí da indústria 4.0? Cara, vou ser sincero, hoje se você não sabe redes industriais, principalmente as redes baseadas na internet, fica muito difícil de você trabalhar em automação. Porque hoje em dia não existe mais aquela ilha. Hoje em dia você não tem mais aquele sistema, a não ser quando é um sistema muito antigo, né? Mas até os sistemas antigos hoje já existem soluções para você estar conectando ele de alguma forma. Então, cara, hoje em dia, se você quer trabalhar na automação industrial, você precisa ter um bom conhecimento em redes industriais. É fundamental, tá? Até para como a gente está conversando, né? Tecnologias de TI que hoje estão convergindo com a TO, com a TA. Então, como é que você conecta tudo isso? É através das redes, tá? Então, as redes baseadas na internet cada vez mais se aperfeiçoando, né, para poder se adaptar, né, a ter aquela. Não existe assim ainda aquela rede única que eu vou fazer tudo. Sempre existe os processos que você precisa fazer para tudo funcionar. Mas você tem redes aí como Profinet, Ethercat, Ethernet IP, Modbus TCP, enfim, redes que facilitam muito essa integração. Então, hoje, para você ser um profissional bem-sucedido nesse ramo de automação, de tecnologia, é fundamental que você tenha uma base sólida em redes industriais
Da mesma forma que você precisa ter uma boa base em programação de CLP, uma boa base, se possível, em robótica, acionamento de drives, enfim, é um aglomerado de informações que você precisa aprender, tá? Não tem como fugir disso. Como eu falei, né? Não dá para retroceder, a gente tem que avançar. Então, hoje, se você é profissional da área de automação, procura se especializar também em rede, porque isso vai fazer total diferença. Não existe hoje mais automação sem redes industriais. Hoje, no ano de 2003, 2023, não tem como mais pensar nisso, né? Não existe mais isso. O ganho de produtividade, o ganho econômico que você tem com um field bus aí, com uma rede industrial, é muito grande. Não tem mais. Hoje ninguém vai implementar uma solução, uma máquina nova aí, um sistema, uma fábrica sem rede. Como eu falei para você, cara, na Coca-Cola era tudo conectado, era praticamente sem intervenção humana. Então, olha quanto que a fábrica não ganha com isso. E aí você fala, né, pô, mas aí também muitas pessoas perdem emprego. Por quê? Quase não tinha operador na linha. Eram muito poucos operadores. Por quê? É tudo autônomo, tá? E como é que essas máquinas conversam entre elas? É via rede, é via comunicação internet, entendeu? Então, as máquinas estão se conversando agora, não é mais o você que tem que ficar em cima dela ali o tempo todo. Então, como é que você faz se você não sabe rede, entendeu? Então, essa é a ideia. E agora a importância aí, Rodrigão, do TI. Aí vem o que eu te falo, né? Você precisa saber redes industriais, certo? Para você poder trabalhar com seus equipamentos. E agora, como é que você faz a convergência? Será que você vai ficar a vida toda dependendo do cara da TI para ir lá resolver para você? Eu já passei por diversas situações que o cara fica assim, não, mas eu tenho que ir lá ver com o cara da TI para poder mudar o IP dessa máquina aqui, para poder liberar essa porta aqui para mim no switch. Cara, isso não cabe mais hoje em dia. Então, você, como profissional de automação, você sabe que hoje em dia vai ter essa convergência. Não tem jeito. Então, você tem que saber o básico da TI, cara. Como eu falei, eu, como técnico de automação, como especialista de automação, muitas vezes eu fiz manutenção em servidores. Então, você tem lá um data center com diversos servidores de automação lá que coletam dados de diversos equipamentos na sua planta. Você acha que vai ter um cara da TI que vai ficar lá fazer essa manutenção para você? Não vai, cara. Porque o equipamento vai ser tua responsabilidade. Como é que você vai mexer se você não sabe? Como é que você vai fazer uma configuração no switch gerenciável se você não sabe? Então, cara, tem que ter o básico de TI, tem que aprender. Alguns cursos até já colocam na grade, né, o básico de TI, mas não se limita a isso. Se você faz uma faculdade de engenharia, você faz um curso técnico que ensina o básico, não se limita a isso. Eu também não estou dizendo para você que hoje você tem que chegar e fazer um CCNA da Cisco. Não estou falando isso. Mas você tem que saber pelo menos o mínimo que vai te ajudar. E se você quer se destacar hoje no mercado, se você quer se tornar um profissional que vai seguir as tendências do futuro, busca informação não só de rede, mas você busca lá informação de programação de Python, C, você busca informação lá de HTML, CSS, porque são tecnologias, como JavaScript também, por exemplo, que hoje em dia você encontra cada vez mais dentro da indústria, tá? Você encontra cada vez mais dentro do setor da automação. Controladores hoje, cara, que já vem habilitado para você programar em C. O BIR, por exemplo, que a gente estava conversando, é um exemplo disso. Você tem lá como programar em C o próprio Siemens. E aí, como é que você faz? Se você chegar num controlador desse e você abrir o programa e está tudo em C, aí tu vai falar que não sabe mexer? Tu vai virar para o seu gestor e falar, pô, não consigo mexer porque isso está em uma linguagem que eu não conheço, é a linguagem de TI. Vai chamar o cara da TI? Você é o cara da automação. Então você tem que saber, você tem que estar preparado. Então o futuro, ele pede isso. Então hoje em dia não cabe mais esse negócio de, eu sou da automação, não mexo com TI. Não, cara, hoje em dia praticamente tudo está se tornando uma coisa só. Então, da mesma forma que o cara da TI ele vai ter que aprender automação, como muita gente de TI vem me pedir ajuda, vem perguntar as coisas para mim de CLP. Esses dias mesmo eu estava no Instagram, um rapaz com um problema lá para acessar um CNC lá, que ele trocou o computador, o cara de TI tendo que mexer na automação. Então, isso é uma realidade que não dá mais para fugir, cara, dos dois lados. O cara da TI vai ter que aprender um pouco de automação e o cara da automação vai ter que aprender um pouco de TI se ele quiser continuar competitivo no mercado. E, Rodrigão, quais assim as suas expectativas assim para o futuro assim da área parece que o céu é o limite, né? Pô, cara, eu vou ser sincero pra tu, depois que eu vi essa daí do chat GPT, a gente fica meio que fascinado, né, cara? Eu já
já comecei a estudar sobre inteligência artificial um tempo atrás também, como eu falei, né, eu gosto sempre de estar estudando coisa nova. Eu não consegui continuar até o final do curso, né, mas eu pretendo até voltar depois. Cara, a tendência hoje, um exemplo que eu falei com o passei na Coca-Cola, é ver coisas desse tipo, né, cara? É ver cada vez mais indústrias autônomas, mais as máquinas fazendo um trabalho braçal, né, aquele trabalho repetitivo pesado, como você vê em indústria automotiva aí, de forma cada vez mais autônomas. E o ser humano em si, cara, ele vai ter que estar se qualificando para ter outras competências, né? Para trabalhar no desenvolvimento, na parte de configuração, de aprimoramento. Porque, cara, a tendência é que as coisas melhorem. Mas aí a questão, a perspectiva de melhorar, né, vai depender de como você vai estar qualificado para poder fazer parte dessas melhorias, né? Porque você tem dois lados. Você pode ter aquele lado que você vai ficar obsoleto, ou você pode ter aquele lado que você vai mudar a forma de trabalhar. Eu acredito que muita coisa vai mudar daqui para o futuro e a tendência é que a tecnologia ela continue evoluindo agora de uma escala assim inigualável. Você vê essa questão da computação quântica também aí, o absurdo que os computadores agora conseguem fazer é algo assim que realmente leva a gente a pensar e a imaginar, né, como vai ser daqui, por exemplo, eu vejo daqui a 10 anos como as coisas vão estar funcionando. Eu acho que vai ser bem bacana aí, né, ter essa possibilidade de viver essa evolução aí ainda durante esses anos. Cara, conteúdo riquíssimo aqui nesse episódio, aqui nesse terceiro episódio do IOCast. E a gente tem que finalizar, né? Infelizmente, porque senão as horas passam e vai embora, porque é muito conteúdo, é muita informação. Então, Rodrigo, para a gente finalizar, gostaria de fazer uma dinâmica assim com você, de fazer algumas perguntas. E após essa dinâmica, eu gostaria que você deixasse ali uma mensagem, né? Para os empresários, para as pessoas aí que estão querendo iniciar, né, nesse ramo aí de empreender, e também uma mensagem ali para os alunos, para os profissionais aí da área. Beleza. Então vamos para a dinâmica aí, Rodrigo. Qual que é a sua maior qualidade, cara? Acho que é a minha determinação. E o que é família para você, cara? Cara, a família é tudo. É minha base. Tipo, o que você gosta, assim, de fazer no seu tempo livre? Cara, eu amo ficar com a minha família, com as minhas filhas, com a minha esposa, curtir um filme, passear. Tem coisa melhor. E qual superpoder você gostaria de ter? Acho que eu queria poder ter o poder de curar todo mundo, cara. E tipo, o que você gostaria de ser melhor? Acho que eu queria ser mais paciente. Eu acho que às vezes eu sou muito nervoso. E qual que é o seu sonho ainda não realizado? Cara, é difícil falar porque tem muita coisa que a gente gostaria, mas assim, talvez viajar o mundo com a minha família, que eu ainda não tive a oportunidade de ir para fora do país com elas, e eu queria muito ter essa oportunidade que eu ainda não tive. E qual frase te define, Rodrigão? Cara, eu acho que nunca desisti. Não é uma frase, mas eu sou um cara muito que me adapto a tudo. Adaptação e resiliência. Cara, muito bom. E agora aí a mensagem aí pros empreendedores aí, finalizando, é uma mensagem pros profissionais, pros alunos aí da área. Beleza. Então, para você que quer empreender, cara, você que deseja, tem um sonho, né? Você tem um objetivo, você tem uma ideia e você tá na dúvida, né? Pô, não sei se vai dar certo. Primeira coisa que eu vou te falar é parar de escutar as pessoas que vão falar para você que você é louco, que vai dar errado e que você está trocando certo pelo duvidoso, cara. É muito melhor que você se arrependa depois de algo que não deu certo do que você fique a tua vida toda pensando como seria se você tivesse tentado, tá? Então, se você confia no seu potencial, você confia em Deus e você tem uma base aí, alguém que te apoia, como eu tive a minha esposa aqui, cai dentro, cara, não tenha medo não. A gente tem que ser corajoso, tem que seguir em frente. Falar que é fácil? Não é. Não é fácil. É muito mais cômodo você ficar num emprego aí batendo cartão todo dia,
tendo o teu salário do mês, porque você que trabalha como eu, você não tem um salário no final do mês, então você tem que fazer o teu salário todo mês. Mas é muito gratificante quando você vê o seu trabalho dando frutos, você fazendo a diferença na vida das pessoas e você conseguindo realizar os seus sonhos e tendo mais liberdade. E para você que é aluno, você que é estudante, você que está iniciando, cara, tenha um foco, tenha um objetivo, coloque metas, tá? Comece com metas pequenas e depois vá aumentando, mas sempre tenha metas a cumprir. Isso vai te motivar, isso vai te dar um gás a sempre estar seguindo em frente. Não se desanime quando você começar, eu sei que é difícil. Muitas portas vão bater, vão se fechar por você não ter experiência. Eu ouvia muito isso. Eu lembro que quando eu comecei, a primeira vez que eu tentei entrar na indústria foi até na Michelin, que tem aqui na minha área. Eu tinha feito curso técnico e eu tentei entrar na Michelin. Fiz uma prova para um cargo inicial. E na entrevista, passei na prova, na entrevista, a menina do RH virou para mim e falou assim: Poxa, mas você tem experiência na indústria? Eu falei que não. Ela falou: então infelizmente nós vamos encerrar o processo aqui. Mas eu falei: mas eu não passei na prova? Ela falou: mas precisa ter experiência. Eu falei: mas como eu vou ter experiência se ninguém nunca me der a primeira oportunidade? Isso é o garoto novo. E assim, eu passei por isso algumas vezes. Só que isso não pode te desmotivar, cara. Eu tive amigos que passaram por situações semelhantes que desistiram da profissão. Pessoas que fizeram curso técnico comigo na época e desistiram porque não conseguiam essa primeira oportunidade. Fica tranquilo, cara. A tua oportunidade vai chegar. Faça network. Hoje em dia, nós temos uma rede como o LinkedIn aí, que aproxima muito profissionais. Então, você pode fazer networks ali no LinkedIn, vender o seu peixe, né? Se qualificar e começar a produzir conteúdos que demonstram aquilo que você sabe fazer. Confie em Deus e siga em frente, cara, que você vai conseguir. A sua hora vai chegar, assim como a minha hora chegou, assim como a hora de todo mundo chega. A gente só precisa ter paciência e perseverança. E quando conseguir essa primeira oportunidade, não desperdice não, cara. Sempre busque se qualificar, evoluir e dar sempre o seu melhor. Nunca se contente com o mais ou menos, tá? Contente sempre fazer o seu melhor a cada dia. Se você sair de casa com esse pensamento todo dia, você vai longe na sua carreira, isso eu garanto. Rodrigão, gostaria de te agradecer muito, cara. Estou muito feliz mesmo por você ter aceito esse convite de estar aqui compartilhando um pouco, né, do seu conhecimento, que o conhecimento é vasto, e manteve, né, o nível, né, da conversa do podcast, que teve o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu não tinha dúvida nenhuma do nível da conversa, cara. Eu gostei muito, aprendi muito, muita coisa que você falou, assim, foi uma coisa muito de alerta para mim, muito, tipo assim, de ser melhor, entendeu? Então, eu gostei muito do assunto. Eu também creio também que muitas pessoas que estão ouvindo aqui também vai ser um divisor de águas também esse episódio aí, que vai dar mais um alerta aí no pessoal aí, mas a pessoa também, tipo, buscar mais, ser melhor, né, cara? É isso, Pedro. Eu que agradeço aí pela oportunidade, tá, que você me deu de poder estar conversando um pouquinho. Eu não sou um cara muito de mídia, mas de repente é uma forma de eu estar fazendo com que o meu público que já me conhece às vezes das aulas, né, também conhecer o Rodrigo Pessoa, né? Eu agradeço muito a oportunidade e eu espero de coração que tudo aquilo que eu contribuí aqui hoje possa servir de inspiração e motivação para ajudar mais pessoas, né? Porque esse é o grande sentido desse tipo de projeto, né? A gente poder compartilhar experiências, principalmente com quem é mais novo aí que está começando a jornada, para que essas pessoas elas possam ter um caminho um pouco mais fácil, vamos colocar assim, elas possam pegar o nosso exemplo e ver onde a gente errou, onde a gente acertou e ser pessoas melhores, que esse é o objetivo. Muito obrigado, cara, pela oportunidade e fiquei muito feliz aí de participar. E é uma honra aí participar, né? Eu vi os outros dois podcasts, duas pessoas sensacionais. É uma honra poder fazer parte também aqui desse trabalho. Excelente, muito bom, cara. Estou muito feliz mesmo. E este foi o terceiro episódio do IOCast. Fico muito feliz com todos vocês aí que estão ouvindo esse episódio, seja na estreia, né, no YouTube ou no Spotify. Estou muito feliz e aguardo todos vocês no próximo episódio. Até lá!